Olá, bom dia a todos que estão nos Estados Unidos, que deve ser a minoria, e boa tarde para quem está no Brasil, agora meio-dia e 14, horário de Brasília. Está começando mais uma transmissão aqui no canal da revista Timeline no YouTube, depois dessa passagem de bastão do Fio Diário para a gente. Estamos até aqui pensando em manter esse esquema. A revista Timeline aqui no YouTube tem feito transmissões às terças e quintas à noite, 10 para as 8 da noite, até em torno ali de 10 para as 10, 10 horas da noite, mas essa passagem de bastão, essa troca de ideias com a turma do Fio Diário foi muito boa. De repente, se vocês gostarem da ideia, a gente mantém este horário aqui, né? Então, começando sempre por volta de 11 da manhã aqui da Flórida, meio-dia e pouco no Brasil. Para quem não conhece ainda, a revista Timeline é uma revista digital, vocês podem acessar revistatimeline.com, claro, com ênfase em política, mas trazendo conteúdos variados, cultura, esporte, saúde, bem-estar, negócios. Estamos pensando em outras editorias, motor, por exemplo, carro e moto, barco. Estamos pensando em um monte de ideias, né? E aqui, este canal do YouTube, da revista Timeline, ou pretende ser, o embrião de um canal de televisão, uma grade de programação longa, diária, ao vivo, inédita. E já há vários colaboradores com a gente nesse projeto, mas os dois primeiros que eu chamei, dois primeiros parceiros nesse projeto da revista Timeline, estão aqui ao meu lado para esse bate-papo hoje. Hoje aqui é uma conversa informal. Max Cardoso, boa tarde pelo horário de Brasília, Max. Boa tarde, Lacombe, boa tarde, Alan, boa tarde, pessoal. É um prazer imenso aqui a gente poder estar começando esse programa no horário que a gente queria, né, Lacombe? Lá no início, o Lacombe sempre falou, não, vamos fazer o programa ao meio-dia. Então, a revista Timeline está nesse processo aí de começo, a gente está com plataforma nova, daqui a pouco a gente vai explicar para vocês. Né? Tem estúdio novo, já está encaminhado também, isso aqui é só um temporário, tem muita coisa boa vindo aí, não é isso, Lacombe? Eu chamei o jornalista Max Cardoso e chamei o motorista de aplicativo Alan dos Santos para participar também, para dar uma força aí. Quem precisar aí de transfer em Orlando, pode falar comigo. Tá nojento, o cara comprou um Tesla que tem, né, que dirige autonomamente, não precisa botar a mão no volante, estaciona sozinho. Teve um cara que botou lá no comentário do meu Instagram, o cara tá dirigindo sem as mãos ali. Eu não sei se ele tá querendo dizer que tá imprudente ou não, né? Aí eu falei para ele, culpa o Elon Musk, cara. O cara fez o foguete da ré e fez carro dirigir sozinho. Fez carro fazer baliza sozinho. Mano. E aí, a Giza gostou. Não gostou? Ela adorou, pô. Eu vou ter que comprar um pra minha mulher, um carro desse. Mas... Arrumei confusão pro Lacombe. Uma confusão pro Lacombe. Pra mim, aquilo ali, assim, não adianta, gente. Eu não... Não, Apple Watch, eu comprei e falei assim, isso aqui é... Você olha, Tesla, não tem painel, cara. É tudo num iPad enorme. Não, é que tu não viu... Até a direção dos quebra-ventos ali, do ar-condicionado... É com o dedo. Ô, Lacombe, tu não viu o Max... O câmbio é no iPad. O câmbio é no iPad. Você não viu o Max e os meninos assistindo o YouTube atrás. O YouTube na Netflix atrás. Tô fora. O Tomás e o Pedro ficaram lá jogando joguinho. Tem joguinho atrás. Os passageiros vão poder ficar jogando joguinho. Não, tô fora. Vamos falar, tá? Um pouquinho aí dessa experiência do Alan como motorista de aplicativo. Já tem várias histórias para contar. Já pegou um brasileiro desavisado que já... Vou contar essas histórias. Acho que o Alan já tomou uns 3 estrelas, 2 estrelas. Não, agora eu tô com 5 estrelas lá. Foi só esse cara mesmo. Petista, provavelmente. Mas a gente vai falar, então, aqui, papo livre, se vocês quiserem sugerir aí alguns assuntos, perguntas, mas eleições municipais, eleição americana, que mais? Gleice, esperneando. Dirceu, eu cantei essa pedra em fevereiro deste ano, né? O Dirceu aí que, junto com o Gilmar Mendes, está conseguindo fazer tudo o que ele planejou. Anulando tudo, apagando tudo. Eu cantei essa pedra no artigo para a revista ainda, não era nem a Timeline ainda, era a revista Exílio, e eu cantei essa pedra, mas a gente vai falar sobre isso. Eu quero só explicar uma coisa pro pessoal. Isso aqui é improvisado, né? A gente já falou. Improvisado. Pessoal. A gente está num cantinho da casa do Lacombe. Isso aqui não é o estúdio ainda, não é a mesa do estúdio, não é a cadeira do estúdio. O estúdio está sendo montado. Fizemos uma parceria maravilhosa, contrato fechado ontem, né?
com todo o cenário, coisa de primeira linha. Ontem nós assinamos a locação do espaço, né? Um contrato de locação do espaço. É um espaço de mais de 200 metros quadrados. Não, sensacional. Né? Que cria para nós inúmeras possibilidades de estúdio, um ambiente enorme. E tudo isso, Lacombe, graças às assinaturas. Enorme. Exato. Sabe, é isso que eu quero deixar enfatizado, né? Graças aos assinantes que o local agora a gente já tem, cenário, a gente conseguiu com parceria maravilhosa, e Max está aqui, Lacombe está aqui, a gente quer mais pessoas ainda dentro do projeto, muitas pessoas já estão aqui em Orlando, querem participar desse projeto, não vamos adiantar nomes aqui agora, mas em breve a gente vai poder anunciar todos eles. Como o Lacombe sempre falou, né, o projeto dele não é só política, não é só análise política, notícia, hard news, essas coisas. Pelo contrário, gente, todo mundo precisa de esfriar a cabeça um pouco. Entretenimento, culinária, viagem, música, alta cultura, poesia, literatura, tudo isso está ali dentro do projeto da revista Timeline. Os assinantes já sabem disso, né? Os assinantes, sobretudo os assinantes pagos, já estão lá consumindo conteúdo de um dos maiores pianistas do mundo, que é brasileiro, né? O Álvaro Siviero, e artigos sobre saúde, né? Com o doutor Paulo Porto de Mello, a nutricionista Isabela Drummond, então, assim, que é a sobrinha do Paulo Guedes. Dá para botar uma linha de currículo assim, sobrinha do Paulo Guedes. Assim, não. Então, tem muita coisa acontecendo, e tudo isso é graças a você que já está assinando a revista Timeline.com. A plataforma, inclusive, vai ficar bem melhor. E aqueles que estão falando assim, pô, mas a gente não está recebendo os e-mails, é porque tudo isso está sendo feito por um carinha que não dá nem para mostrar, não tem câmera para botar aqui, mas está ali mexendo para o e-mail ser enviado e você receber tudo isso na sua caixa de e-mail. Então, não deixe de colocar seu e-mail lá agora. Então, corre, revistatimeline.com, vá lá, deixe seu e-mail, faz sua conta, faz a sua assinatura, você vai receber a timeline de todos os updates que a gente está fazendo aqui, né, Lacombe? E com o apoio dos assinantes, né, a gente vai montar uma produtora, né, como disse, com 3 estúdios, pelo menos 3 estúdios. A gente tem espaço para mais, até uma mini redação, uma sala de reuniões, uma recepção. É um espaço maravilhoso. E já anuncio aqui, não vou falar ainda o nome da empresa, mas o acordo está fechado. A gente tem uma indústria de móveis brasileira, né, que é da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, e que tem 11 lojas. Essa indústria só vende aqui nos Estados Unidos. É altíssimo nível. Fizeram, por exemplo, o apartamento do Kaká, o ex-jogador da seleção brasileira do São Paulo, Kaká do Milan. Fizeram um apartamento do Kaká. É um trabalho sensacional. São 11 lojas aqui nos Estados Unidos e eles vão fazer os nossos cenários. Então, nós teremos, não vai ser essa improvisação aqui na sala da minha casa, porque a minha mudança ainda não chegou e o espaço estava vazio. Vai ser um nível Daily Wire, vai ser um nível profissional. Vocês vão gostar muito do que vão ver, né? Porque as pessoas querem não só isso aqui que a gente tem aqui, Alan, Max e eu, né, uma conversa presencial, com todos no mesmo espaço, né? Mas como, claro, uma cenografia profissional, né, Max? Isso está faltando um pouquinho no YouTube, né? Exatamente. E a gente está numa maratona. O pessoal talvez aí não está sabendo ainda, mas desde a semana passada a gente está numa maratona quase sem dormir direito, que é para fazer tudo o que precisa para que a gente tenha uma plataforma incancelável, para a gente conseguir fazer todas as features, né? Todas as características para uma boa plataforma, envio de e-mail automático, um bom meio de pagamento, ou seja, para que tudo possa acontecer, a gente está trabalhando incansavelmente esses últimos dias. Por isso que vocês podem ver até que as redes sociais, né, elas estão um pouco quietas aí, as nossas redes sociais, mas daqui a pouquinho, quando tudo já estiver rodando, aí vai ser aquela explosão de conteúdo que vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados com a qualidade. O vulcão está começando a tremer. Isso daqui aí. A pouco ele está em erupção, aí o negócio está indo bom para caramba. Vamos puxar lá o primeiro assunto? E só para avisar que se quem preferir fazer contribuição por Pix, vocês têm a opção também de usar a doação por Pix, né? Vocês podem assinar a revista Timeline, que é o que a gente pede, porque vocês vão ter um conteúdo jornalístico de altíssima qualidade, vão nos apoiar nesse projeto, mas principalmente vão ter uma revista digital de altíssimo nível, né? Informação para leitores exigentes é o slogan da revista Timeline. Mas vocês podem também fazer doação via Pix. Então a chave Pix está ali, ó, pix@revistatimeline.com, ou vocês podem usar o QR Code que está aí na tela, vai aparecer no comprovante
Lalá Produções Limitada. Quem é esse Lalá? Lalá sou eu. Era meu apelido no esporte da Globo. Infelizmente, meu filho mais velho odeia esse nome dessa empresa, mas acabou ficando. Antes de entrar no primeiro assunto, que é eleições municipais, Domingos Paino, ele disse o seguinte, do Tesla: dá para trocar os sons da buzina e trava e destrava do carro. Coloca o professor Olavo na buzina falando, tá certo? Que dica boa, cara, não sabia. Aí, tá vendo? Aos poucos você vai descobrir. Mas o motivo, Giza, pra você ter um Tesla. Ora porra é melhor. Gostei, Giza, gostei. Vou botar isso aí. Gostei, já gostei. Bom, vamos lá falar de eleições municipais. Eu achei que as redes sociais estavam quietinhas, né? Quietas. Primeiro porque as pessoas ficaram em dúvida quem ganhou, quem perdeu. Bom, tá muito claro que o PSD ganhou. A frase da Dilma, né? O Gilberto, quem ganhar não vai ganhar, quem perder não vai perder, ninguém vai ganhar nem perder. Vai todo mundo perder, foi isso mesmo. Eu fiquei chateado com Fortaleza, o André Fernandes, claro, era ótimo candidato, perdeu por 10.838 votos. Né? Belo Horizonte, Bruno Engler também, deputado estadual em Minas Gerais. A diferença de votos narcotraficante em Fortaleza. Dos presidiários, né? Cristina Grêmio, em Curitiba, também ótima candidata. O Fred, em Goiânia, também ótimo candidato. Essas foram as derrotas, talvez, mais sentidas. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, Cristina Grêmio... Isso do segundo turno. A gente já teve o Ramagem, que perdeu no primeiro turno lá no Rio. O Ramagem, querem começar pelo Rio de Janeiro, que decidiu no primeiro turno, entre um delegado da Polícia Federal e um festeiro, e o soldado do Lula. Os cariocas foram no soldado do Lula. Peraí, festeiro sou eu. Aquele cara é um pilantra. Eu não vou nem falar, porque eu sei tanta história dele. Eu tenho um grande amigo, padrinho do meu filho mais velho, meu amigo desde os 4 anos de idade, que trabalhou durante 15 anos com o Eduardo Paes. Mas eu não vou aqui. Como é que é o apelido dele mesmo? Dudu. Não, tem um apelido. Da Odebrecht, pô. Nervosinho. Nervosinho. Então, a primeira coisa, eu estava dirigindo, né? Trabalhando com um motorista aplicativo, então não tinha como ficar ali acompanhando quem estava ganhando, como é que estavam os resultados das eleições. Até fiquei surpreso com alguns resultados, né? Por exemplo, eu achei que o André levaria a Fortaleza. Também achei. Enfim, ele fez o dever de casa bem feito, né? Exato. A gente via pela campanha. Sim. E aí, assim, eu não vi nada nas redes sociais. Eu não vi as pessoas que eu sigo. Eu não sei se foi entrega na internet ou a minha suspeita, né? Que o pessoal está completamente saturado desse joguete eleitoral que a gente sabe envolve fraude não só na contagem do voto, mas, por exemplo, o narcotraficante proibir que as pessoas votem em tal político na região tal. Essa é fraude. Isso é você tirar ali... Eu esqueci o termo. Tem um termo que quando você desequilibra o jogo... quando você tira o equilíbrio de forças do jogo eleitoral, da disputa eleitoral, tem um nome. Eu realmente me esqueci. Tem uma das coisas que eles falam muito é da paridade de armas, né? Mas a paridade de armas ainda é mais... Que seria... as coisas que cada um pode fazer. É a paridade de armas, mas tem um termo jurídico eleitoral para isso. Eu esqueci o nome agora. Mas isso existe no Brasil há muito tempo. Então, a minha primeira análise com relação à questão eleitoral no Brasil é essa. Né? Você tem desequilíbrio com relação à imprensa, ou seja, existe uma imprensa que não é uma imprensa vendida, ela é toda ela do sistema. Né? Ela é da elite que hoje domina o Brasil. A elite ligada às Farc, ligada a narcotráfico, seja ligação direta ou indireta. Né? E isso para mim está claro. Sem querer te cortar, já te cortando, mas chegou a ver algum recorte da Globo News quando foi decretada a derrota do Guilherme Boulos em São Paulo? A turma tentando entender ali, os apresentadores comentando, mas como que os paulistanos não votaram no Guilherme Boulos? Loucura, eu pergunto, como o Guilherme Boulos, quantos votos ele teve? Ele teve quase 2 milhões de votos. Ele perdeu por 1 milhão de votos. Isso. 2 milhões de votos? Acho que foi isso. Foi. Como essa quantidade de pessoas... O que me assusta é isso. Quiseram votar no Boulos. E a Globo News tentando entender como não votaram no Boulos. Então, tem um fenômeno na internet, na bolha da direita, que é incrível. Você
você fala que, graças a Deus, o Boulos não ganhou em São Paulo, aí vem a galerinha e fala assim, então você quer o Nunes. Esse tique-teco positivo e negativo, às vezes me dá coceira, sabe? O cara olha assim e fala assim, se você não quer o Boulos em São Paulo, significa então que você queria o Nunes. Olha, vem com esse papinho de Marçal pra cima de mim, não. Pelo amor de Deus. Eu sei ler e escrever, eu não sou retardado, eu estudei, sabe? Pra cima de Moá, não. É necessário a gente já deixar isso claro, porque São Paulo, o debate sobre a questão eleitoral em São Paulo virou uma coisa de Enem, né? Exame Nacional de Preparação para Macacos. Sabe? Ficou um negócio assim... Não, a eleição de São Paulo ficou um troço completamente tique-teco. Sabe? Você não pode fazer análise. Você não pode, não. Você tem que ter time, você tem que ter clubinho, você tem que ter emoji, você tem que ter, sabe? Só falta rito de beijamão, clubinho mesmo. Carteira de torcedor, né? Carteira de torcedor. Isso não é política. Né? Isso não é análise política. São Paulo ficou isso. E isso acabou se expandindo na internet. Houve uma expansão dessa mentalidade e que eu não posso dizer que me preocupa, porque eu já esperava isso acontecer no Brasil, mas é um sintoma muito ruim para a política brasileira, porque ficou aquele vácuo do discurso contra o sistema, né? O Bolsonaro não conseguiu colocar o Salles, não peitou o Valdemar da Costa Neto, então o Marçal foi lá, surfou nesse vácuo, claramente, né? E aí o pessoal foi full, né? All in, como se fala aqui nos Estados Unidos. Né? Como é que a gente poderia dizer isso? Foi de cabeça, com tudo, né? Foi com tudo, foi de cabeça nesse negócio de Marçal. Aí botava emoji, bonezinho, sabe? Tipo, até Rodrigo Constantino disseram que virou Marçal Constantino. Então tiraram que eu sou Marçal. Porra, não, sabe? Menos. E aí, assim, ficou aquela coisa de mentalidade de jogador, de torcedor, como é que é? Mentalidade de torcida organizada, e o debate foi para as cucuias. Sim. Né? Aí o reflexo disso. Uma imprensa que, além de burra, retardada, analfabeta, incompetente, ficou ali sem nenhum crivo moral, tristinha porque o Boulos, né, o invasor de casas, não é o prefeito da cidade mais importante de São Paulo. A imprensa fazendo isso e os eleitores, um brigando com o outro, né? Porque o sonho não aconteceu. Assim, eu acho que essa galera precisa de... Como é que é o nome? Terapia de casais. Tá ligado? Eu acho que o eleitor de São Paulo precisa de terapia de casal. Porque o cara só enxerga assim. Ou ele tem que ter o sonho dele sendo realizado, ou ele vai realmente fazer igual o Marçal. Levar a prostituta para dentro de casa, gravar um vídeo com a prostituta, falando para todo mundo que aquilo ali é um convento. É terapia de casal, essa galera tá maluca. O Marçal fazer vídeo com Boulos, cara, é o padre tentar celebrar a missa no puteiro. Não dá, sabe? É um negócio que não encaixa, sabe? E o pessoal justificando isso, sabe como? Então tinha que ser o Nunes. Fala, filho, pelo amor de Deus, prova para mim que tem alguma coisa aqui dentro, além do crânio, sabe? Pelo amor de Deus. Enfim, aí o que eu percebi no domingo? Né? Fiz esse preâmbulo enorme aí. O que eu percebi no domingo? A galera tá saturada disso. Ninguém quis saber do que estava acontecendo, quem ganhou, quem não ganhou, sabe? O pessoal não queria nem saber, porque, de fato, as pessoas estão começando a entender que o joguete eleitoral não é ele que vai pagar as contas, não é ele que vai mudar a vida da pessoa, não é o joguete eleitoral que vai fazer com que a filha dele não se prostitua e engravide com 12 anos de idade, não é o joguete eleitoral que vai fazer com que o filho dele não use drogas e vá para a igreja, fique piedoso, etc. Não é o joguete eleitoral que vai fazer com que o filho dele vire um trabalhador. Né? Não é esse joguete eleitoral, é questão cultural. E aí depois eu quero fazer um gancho com isso, com a minha experiência dirigindo aplicativo aqui nos Estados Unidos. Porque 3 horas da manhã, Lacombe, eu pego jovenzinho saindo do Super Target, como foi ontem, menino de 17 anos de idade, saindo do Super Target 3 da manhã.
né? Que trabalhava lá? Trabalhando, indo para casa. E mãe de família indo trabalhar às 3 da manhã no posto de gasolina. E a galera com a cultura diferente da do brasileiro. Vai fazer Uber em São Paulo, no Rio, de Uber, madrugada. Lyft, qualquer aplicativo. Você vai pegar festeiro, bêbado, drogado, prostituta, vai pegar o que está ali pela noite. E aqui, assim, óbvio que Orlando é uma cidade que tem muito turismo, né? Sim. Eu nem tô na parte do alto do turismo daqui de Orlando. Não, a gente está numa região mais reservada. Não, o período, o season agora. A temporada. Sim, está embaixo da temporada. Mas ainda assim, a gente também não está numa região de Orlando que seja uma região mais mesmo, procurada por turistas. Não é alta temporada e tem isso também. Mas mesmo assim, você vê que culturalmente o cara é outro. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender é o seguinte, Lacombe, que é dessa maneira que eu vejo e quero ouvir vocês, não quero segurar o microfone. O homem que está nos Estados Unidos, ele não é diferente do homem que está no Zimbábue, nem diferente do ser humano, do homem que está em Morro Agudo, ou no Leblon, ou no ABC Paulista. É a cultura, não é o ser humano. Tipo, é a mesma coisa. É carne, músculo, corrente sanguínea. Não muda nada, a psique é a mesma. O que muda é o que consumiu aqui, ó, na cabeça. Aqui o cara com 17 aninhos de idade, ele se sente mal de ficar na casa do papai e da mamãe, porque ele tem que trabalhar com 18, 17 anos, na verdade 16 para 17. Quando o cara vai para a faculdade, ele não quer estar com o papai e com a mamãe. Ele quer ter o carro dele. Ele quer estar alugando o cantinho dele lá, seja um quarto, seja uma casa de uma kitnet. Ele quer ter independência. E aí, óbvio, né? O Estado aqui não é tão intrusivo, seria? Como é que é a palavra? Invasivo. Invasivo. Não é tão invasivo como no Brasil, então o cara consegue fazer dinheiro. Né? Eu vi uma frase de um amigo meu, que é o Zimmerberg, né? O Alexandre Zimmerberg, que ele botou aqui: nos Estados Unidos a gente não trabalha, a gente faz dinheiro. Eu adorei essa frase dele. Né? E a mentalidade aqui é outra. E aí, óbvio, como até um orangotango, se fizer essa frase e ganhar sucesso no Brasil, aconteceu o que aconteceu. Agora, tem uma coisa interessante da eleição de São Paulo, que não sei se vocês perceberam, mas o Boulos ficou em terceiro lugar, né? Quem perdeu para as abstenções. Brancos, abstenções, se for somar tudo, a abstenção foi muito alta. O Boulos ficou em terceiro lugar, porque você teve em primeiro lugar o Ricardo Nunes, em segundo lugar, abstenções. Se você for somar, acho que nulos, depois tem que ver os números aqui para confirmar, se for somar nulos, brancos, mais abstenções, se não me engano, dá mais do que a votação. Verifica aí, Alan, depois. O Mário pode dar para a gente aqui. O que eu tenho certeza é que abstenções deu mais votos. Só abstenções, o número de abstenções foi maior que os votos que o Guilherme Boulos teve. O que isso revela? Uma rejeição aos dois candidatos. Uma rejeição aos dois. Porque o Nunes não é um... Porque as pessoas não se identificam com o Ricardo Nunes. E eu não digo nem só ao candidato. Existe uma galera que está saturada do joguete político. Sim, com certeza. E o joguete político estava pior. Bom, agora, pelo menos, um conluio acabou. Mas você tinha ali o conluio para as eleições municipais. Você tem ainda, isso vai durar até fevereiro do ano que vem, o conluio para as eleições para a presidência do Senado, presidência da Câmara, e o conluio para as eleições de 2026. Então, o balcão de negócios, né, que são os partidos políticos no Brasil, estavam enlouquecidos. Agora acabou a história da eleição municipal, mas continua, né, ali os conchavos, as negociatas para a escolha do presidente do Senado, presidente da Câmara e para as eleições presidenciais. Né? Giza, eu tenho problema falar daquela história do grupo do condomínio, sem citar os nomes. Não, né? Então, olha. Só antes de você soltar essa historinha, pessoal, quase 2.000 pessoas. Peraí, agora está 1.200, é isso? Não, 2.000 você viajou, estava 1.200. Não, 1.200. Não, porque eu pensei que tinha visto 1.800 aqui. E pessoal, muita gente vindo do Fio Diário. Obrigado. Então, obrigado, galera. Gente. Mas já tem mais de 1.000 curtidas. Curtir, comentar, se inscrever. Compartilhar, né? Isso aí ajuda bastante. Isso, inscrevam-se aí no canal. E passear pela revista Timeline. Acesse revistatimeline.com, dá uma passeada pela revista. Tem muito conteúdo gratuito, claro, tem o conteúdo só para assinantes, mas muito conteúdo gratuito. E aí eu tenho certeza de que vocês vão gostar e vão querer assinar a revista, que a revista é muito boa. Eu vou tentar resumir uma história que é muito, vocês me desculpem, mas é muito engraçada. E eu só vou falar dessa história
porque o Marcos Boulos, né, o médico infectologista Marcos Boulos, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e revelou o que houve no grupo do condomínio em que ele mora. E o condomínio em que ele mora é o meu condomínio em São Paulo. O meu apartamento em São Paulo ainda está lá, em Perdizes. Eu moro no 15º andar e o Dr. Boulos, que comigo é muito simpático, eu encontro muito com ele, aliás, é o vizinho com quem eu mais esbarro no prédio. Na academia a gente se encontra direto, trocamos ideia, ele é muito educado, eu também sou uma pessoa educada, não tem problema nenhum. Daniela Lima morava na cobertura até pouco tempo atrás, eu também era muito educado com ela. Mas o Dr. Boulos deu uma entrevista à Folha de São Paulo e citou uma situação que houve no nosso grupo do condomínio lá em Perdizes, em São Paulo. Como disse, o Dr. Boulos mora no 8º andar, eu no 15º. Então, tentando resumir, para não tomar muito tempo, um morador do edifício, eu vou manter os nomes, claro, em sigilo, ele lançou uma mensagem quilométrica no grupo do condomínio. Uma mensagem aparentemente sobre São Paulo. Longa, muito longa. Para conhecimento, São Paulo é... E aí vem dando várias estatísticas sobre São Paulo. A 3ª maior metrópole do mundo, com 23 milhões de habitantes. A capital dos negócios, da cultura e da gastronomia, principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América Latina. É a cidade com mais restaurantes no mundo, com mais de 22 mil, bem acima de Nova York, que tem 19.500. São Paulo é a cidade com mais automóveis no mundo, com mais de 10 milhões. A segunda é Los Angeles, com 9 milhões e 300. E por aí vai. São Paulo tem a maior revendedora da Ferrari, a 3ª revendedora Maserati no mundo, e vai dando dados sobre São Paulo, mas eu estou passando aqui a mensagem é enorme. São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, São Paulo é aquilo outro, São Paulo é isso, São Paulo é aquilo. E aí lá no finzinho tem assim: e corre o risco de eleger como prefeito um comunista do PSOL, invasor de propriedades. Como pode uma cidade tão pujante como esta ser entregue para um desclassificado, mentiroso e hipócrita como esse Boulos? Divulguem. De novo, um morador que colocou isso no grupo do condomínio, diz ele depois que colocou no grupo errado, ou se esqueceu que o Dr. Marcos Boulos, o pai do Guilherme, morava no edifício. O Dr. Boulos foi lá e retrucou, foi a primeira mensagem, logo em seguida, inclusive ameaçando de processo o morador que fez a postagem. O mais engraçado de tudo é que uma moradora, dessas que recebem mensagens quilométricas no WhatsApp e não consegue ler tudo, ela colocou assim, ela citou nominalmente a pessoa que colocou a mensagem sobre São Paulo é isso, São Paulo é aquilo, São Paulo é aquilo outro, e ela escreveu o seguinte: procurei e não encontrei nenhum vestígio de fake news e de expressão política, porque o Dr. Boulos cita isso. Desculpe, fulaninho, este não é o lugar para expressões políticas e principalmente mentirosas de quem não se preocupa em saber diferenciar fake news da realidade. E aí essa moça entrou, procurei e não encontrei nenhum vestígio de fake news e de expressão política, e botou em caixa alta, assim: São Paulo é tudo isso e muito mais. Obrigado por me lembrar. Ou seja, ela não leu a parte final. Tem um outro aqui que responde ao Dr. Boulos, porque ele vem falar: sim, São Paulo é uma das cidades mais desiguais do mundo, porque o Dr. Boulos, eu inclusive já conversei com ele sobre isso na academia, ele tem aquela visão, ele e o Guilherme Boulos, o filho dele, de que uma pessoa é rica porque a outra é pobre, uma pessoa é pobre porque a outra é rica. Ele acha que a economia é uma conta ali de resultado zero, e não é isso. Não é absolutamente isso. As pessoas que moram naquele condomínio, que é um ótimo condomínio, um morador falava sobre isso, são pessoas que trabalharam a vida inteira, que estudaram muito, que se empenharam muito, que se entregam muito para ter aquele padrão de vida. Ninguém ali roubou de ninguém ali deixou alguém na miséria para ter aquele apartamento. Mas essa moradora, que não foi até o fim, eu dava risada, Max, quando vi isso. Pois é, e você vê que é uma coisa assim tão infantil, né? Essa ideia de que se alguém tem muito dinheiro é porque o outro não tem. Tá, mas e quem que emprega essa pessoa, né? Quem que fornece ali um emprego, quem que pode dar um aumento de salário? Porque se a empresa cresce, você pode, muitas vezes, se o patrão é justo, né? Ele pode dar um aumento de salário, ele pode distribuir dividendos com seus funcionários. Há empresas que fazem isso no final do ano. Ou seja,
É uma grande estupidez, assim, infantilidade você olhar e falar, não, porque há muitos ricos, né? E há muitos, assim, há poucos ricos e muitos pobres. Sim, mas esses ricos, eles conseguem empregar quantas pessoas? Eles conseguem ajudar quantas pessoas? Então, a conta que você tem que fazer é completamente distinta. É óbvio que podem haver injustiças, né? É óbvio que alguém pode se aproveitar de uma outra pessoa, e aí que é importante a existência de leis justas. Mas, por exemplo, no Brasil, e isso fica muito claro, qualquer pessoa que vem aqui nos Estados Unidos, que vá num shopping, por exemplo, em Orlando, e você olha a quantidade de lojas imensas, a quantidade de coisas que se vendem, né, a quantidade de negócios que se abrem, você fica impressionado. E aí você pensa, por que no Brasil não é assim? Por que no Brasil parece que as pessoas não conseguem crescer e enriquecer trabalhando? Porque o Brasil está cheio de amarras. O Brasil está cheio de leis, que são leis sempre com um viés de esquerda, porque o que quer dizer um viés de esquerda? Quer dizer que você dá mais poder para o Estado, você tira poder do indivíduo. Então, o patrão, às vezes, ele quer até dar mais. Só que ele é obrigado a pagar entre 80% a 90% do salário que ele já dá para o funcionário dele em imposto. Então, aquilo que o Paulo Guedes falava, cada funcionário vale por 2. E aí você tem que ouvir o Lula dizendo que os empresários são nada mais, nada menos do que exploradores da mão de obra. Que tudo o que eles têm, eles só conseguem porque eles têm ali os trabalhadores coitadinhos para explorar. Como se os empresários não trabalhassem. Pois é. O empresário assume uma... Gente, nós estamos começando aqui um negócio. Né? Nós estamos correndo riscos, assumindo responsabilidades, fazendo investimentos. Não é, a gente não está brincando aqui, a gente não vai explorar ninguém. Né? Não é ficar, vou abrir o meu negócio, explorar os coitadinhos e não vou fazer nada e vou ganhar dinheiro para caramba, porque os coitadinhos é que vão gerar riqueza para mim. Isso está conectado com uma das viagens que eu fiz. Do Uber. Vamos falar das tuas viagens. Tem muita história boa do... Tem Uber, tem Lyft, tem tudo. Pra gente não fazer propaganda só de um aí. Tá, de aplicativo. Vamos falar de aplicativo. A não ser que o Uber patrocine. Aí é boa. O Uber dos Estados Unidos patrocina o pessoal da direita. Ah, é? Isso é bom. Daqui dos Estados Unidos. Se o do Brasil bota a bandeira. Mas se o do Brasil tivesse um mínimo de coerência, né, e de percepção do que este desgoverno do PT pretende fazer com eles também apoiariam a direita. Né? Com certeza. Então, fazendo viagens assim, eu peguei só 2 brasileiros. Né? Uma menina do Recife e um casal brasileiro. E esse casal... eu sempre dou dica dos parques, né? Porque a gente tem Annual Pass, então... Que tá caro, aliás, hein? O Annual Pass? Tá. Pega o que não tem final de semana, final de semana, vai só no dia de semana, tem de $24 por mês. Porque o que eu vi, $1.111. Não, esse é o mais top de todos. Você não vai precisar disso, não. Vai por mim. Eu detesto montanha-russa, que é quase só o que tem. Vai por mim, não vai precisar disso, não. Mas, então, eu detesto montanha-russa. O Epcot, por exemplo. Eu adoro o Epcot. O Epcot e o Universal, para mim, são os dois. Então, o Epcot. Eu dei dica para eles, né? Porque, a esposinha é italiana. A gente comeu a melhor pizza, né, amor? Bota a câmera lá em mim, rapaz. Não é recado pra minha mulher. Obrigado. A minha esposa, né, amor? Pizza, ela sabe, aquela pizza, o último restaurantezinho que tem lá na parte italiana. No lago ali do Epcot? A parte da Itália, o último restaurante, lá do fundo, é uma pizzeria, né? É uma pizzaria italiana. E vou te falar, a pizza Mezzo Metro que eles têm lá é maravilhosa. Aí tava dando dica pro casal brasileiro. E o cara lá, que legal, obrigado aí pela dica e tal, não sei o quê. Dando altas dicas para eles, né? Inclusive, a gente vai ter dicas de viagem com a minha irmã lá, né? Por aí com os Pires, daqui a pouco eu quero colocar lá na timeline para dar dica de viagem, essas coisas. Aí, eu tô lá falando com o cara, e o cara falou assim, e aí, como é que tá aqui no negócio das eleições americanas? Eu falei para ele assim, olha, difícil saber, né? A gente sabe que tá tendo uma mudança na mentalidade do americano. Muita gente sente saudade do período do Trump. Né? Quando eu cheguei aqui, por exemplo, em 2020, a gasolina estava 1,70, 1,80 o galão. E o galão é quase 4 litros. Sim. Agora está 3 e pouco, 3,10, 3,20, por aí vai. Aqui em Orlando, em outros lugares, já está mais caro. Então eu estava explicando para ele que isso está pesando muito. Os Estados Unidos está passando por um problema difícil economicamente. E mesmo com a dificuldade, o brasileiro, quando vem para cá, se assusta com o preço das coisas, por ver que comparação de eletrônicos é muito barato, carro, né?
fazendo aplicativo com Tesla. No Brasil, para fazer isso, eu tinha que estar namorando o Alexandre de Moraes. Tinha que estar vendendo droga lá na STF, entendeu? Os funcionários. Aí eu ia conseguir isso aí. Teve isso também. Teve, não, a STF tem de tudo. Aí eu tô lá conversando com o cara, e aí o cara mete porque aqui é a extrema-direita contra os democratas, né, que não é assim, esquerdista, né, e tal. Aí eu meti na lata, né? Pô, tu assiste Globo News, né? Porque como assim não tem esquerda no Brasil, nos Estados Unidos? Se você pegar... Eu falei pra ele, mas eu falei bem tranquilo, eu falei assim, pô, mas aí o pessoal aqui fala que tem esquerda, assim, o Elon Musk mesmo tá chamando a Kamala de comunista. Ele mas não é aquela esquerda e tal, não sei o quê. Eu falei, então peraí, então você precisa ler o Road to Socialism, que é o programa, né, The Communist Party of the United States Program, ou seja, o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos. E quando você pega o programa do Partido Comunista dos Estados Unidos, é literalmente o programa do Partido Democrata. Então o Elon Musk ele não está mentindo ou fazendo propaganda do Trump quando ele diz que a Kamala é comunista. Ele está descrevendo a Kamala. E eu falei isso bem tranquilo com ele, numa conversa amigável e tal. Aí ele meteu então aqui não é esse paraíso que as pessoas falam, né? O brasileiro fala. Aí eu terminei falando assim, olha, eu ainda não fiquei sabendo, nos Estados Unidos, de criminoso condenado, enjaulado, preso, virar presidente. Assim, e depois disso... Não, aí a viagem ficou aquele... Aí você botou aquele rock and roll pesado? Não boto. Eu boto jazzinho. Eu boto Jimmy Cullum. Boto um jazzinho ali, um volume agradável. Pessoal, todo mundo gosta. Eu sempre pergunto. A temperatura do ar-condicionado tá boa, música. Todo mundo, ninguém reclama. Mas esse cara aí foi isso. Assim, ele realmente ele exemplifica o homem massa que assiste TV no Brasil. Sim. Assim, não tem que tirar nem pôr. O cara não é esquerdista, dá para ver que não é, porque, pelo modo dele de pensar, com a esposa, passeando e tal. Você vê que o cara ele é diferente, assim, ele tem valores, princípios e tal, mas você percebe que o que ele consome não é revista timeline. Isso que eu ia falar, falta informação, cara. Sem informação você não consegue ter opinião decente, você não consegue saber o que está acontecendo. Não tem como. Mas aí, assim, salvaguardando o senso das proporções, eu peguei um casal americano de... Acho que era Illinois, eu não lembro agora. Era aquela meiuca ali de cima. Eu acho que não chegava a Illinois. Eu não lembro agora qual estado. Mas, enfim, a gente estava conversando de novo. Dicas e tal. E aí, ele e a esposa... O casal jovenzinho, sabe? Jovenzinho. Ele deve ter uns 30, no máximo. E eles perguntaram assim, você gosta de morar aqui? Eu falei assim, eu gosto, o Orlando é um lugar bem legal, eu gosto mais de interior. Aí mencionei que morei na Virgínia, que eu morava num lugar mais afastado. Esquerdista, Virgínia. Só para do norte. Não, é sério, na Virgínia, esquerdista. Tanto é que o governador... É ou não é de Charlotte? Não, Charlotte é esquerdista. Mas tanto é que a governadora lá é republicana. Sim. Ganhou republicano, mudou. Não, a Virgínia é aquele problema, quanto mais perto da cidade de Washington, mais esquerda. Mais Charlottesville é uma cidade universitária, né? Então você cidade universitária é sempre um problema. A quantidade de moradores de rua no Open Mall lá que a gente foi em Charlottesville é triste, é impressionante. Aí, enfim, esse casal, aí eles ficaram empolgados, assim, que nem a gente. Aí eles perguntaram quantos filhos eu tinha, 4 e tal. E eles falaram assim, pô, a gente também quer morar no campo, a gente pensa em criar galinha e tal, a gente ficou compartilhando ali. Aí ela falou assim, aí eles tomaram mais liberdade, e para um americano ele fica meio com o dedo de perguntar isso, né? E o que você acha dos Estados Unidos? Eles chegaram a esse ponto, né? Eles perguntaram, né? Aí eu respondi assim, você está me perguntando o que eu acho do país mais livre do mundo? Irmão, aí eles ficaram à vontade. Aí eu contei para eles uma coisa que está conectada a essa coisa da informação que a gente está falando aqui agora. Eu contei para eles que quando na Virgínia eu fui num cemitério das pessoas que morreram na Guerra Civil Americana e também na Independência, que tem isso lá na Virgínia, tem os cemitérios
de pessoas que morreram na independência, em 1776, e na Guerra Civil. Eu falei para eles que eu faço questão de ensinar aos meus filhos que quando a gente vê a bandeira dos Estados Unidos é lembrar, aquela bandeira garantiu liberdade para o papai e para nossa família. Quando eu falei isso, o militar ele fez assim, ó. Ele tirou um dedo, aí ela falou, he's Marine. Ela falou, ele é fuzileiro naval. Aí ele falou assim, cara, tu me deixou emocionado, eu queria que mais americanos soubessem disso. Ou seja, eles também têm, num nível menor, o problema de que o povo não sabe do valor e da riqueza que tem. Não sabe, eu vejo isso direto. O brasileiro, quando vem para cá, ele cava a oportunidade. O americano vai lá trabalhar na Amazon. Tudo bem, ele vai ver bem e tal, você vai ganhar 20 dólares por hora, vai trabalhar 6 horas por dia, o salário dele não vai ser top. Sendo que se ele tem social, ele é americano, né? Cidadão. Meu filho recebeu social no dia do nascimento. Entendeu? O americano não sabe o tanto de oportunidade que ele pode ter aqui. Ele não sabe o quanto ele pode crescer. Falta informação para ele entender questões políticas, investimento, cultura e tal. Então, aí é que a gente vê que o cerne da vida social é a informação com a formação. Sabe? Falta essa comunicação para que as pessoas possam se orientar. E eu tô experimentando muito isso como motorista aplicativo. Cara, tá sendo uma experiência assim única. O ideal seria, aliás, existem canais no YouTube assim, né? Se você puder, acho que o aplicativo a empresa não deve permitir, mas se você pudesse colocar microcâmeras, isso ia ser legal pedir autorização dos passageiros para que gravasse a conversa e bater um papo, ficaria muito. Ou seria um o Tesla baita programa, seria né? O Tesla Timeline, para o canal da Timeline no YouTube, a gente botaria. O Tesla tem dashcam, eu não sei se daria para usar. Mas de qualquer maneira teria que pedir autorização do. Vamos falar com a Lyft, com o Uber, dos passageiros. Permitem. Mas eu gostei dessa experiência. Você veja como é que o brasileiro aqui nos Estados Unidos ele dá uma mudada de mentalidade também, né? O Alan, se bem que o Alan é, como diz o Marx, é a força da natureza. Né? Ele não se abala com nada. Aliás, eu acho que o Alexandre de Moraes é quase, amigo. Tá ali, ó, pariu duro. Eu acho que o Alexandre de Moraes como é que ele fala? Não esperava, aquela né? parte do Joseph Klimber que ele fala. Vai cortando tudo. Mas assim, não se abala, né? Encara, vambora. Tá lá no Uber, fazendo o dinheirinho dele, né? Eu tô numa casa grande, 200 metros quadrados, ainda sem móveis na sala, porque a mudança está vindo. Minha mulher e eu estamos dando conta aqui da faxina, não contratamos ninguém, não. Entendeu? Também porque aqui tudo é muito mais fácil, né? Os aspiradores de pó são mágicos, né? Tem um que trabalha sozinho, os outros são, nossa, parece um cortador de grama, o troço é violento. Aí tem a tal da Swiffer, que é um rodo, olha lá. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Boa, pessoal. Aí. Muita gente vindo do Fio Diário, obrigado a todos vocês. Tem um tal de um rodinho que você cola ali um paninho descartável, você aperta um botãozinho e o rodinho vai jogando o líquido que derrete a sujeira que sobrou do aspirador de pó, você passa. Você tem produto para tudo. Produto para vidro que funciona, produto para madeira que funciona. Tudo funciona, produto para alumínio que funciona, produto para... Cara, tudo funciona aqui. É um troço louco. Então, assim, o sábado agora, né, Gigi, eu estava lavando o carro. Há quantos anos eu não lavava o meu próprio carro? Fui lá, lavei o carro, na boa. Assim, não sei o que acontece, né, que a gente no Brasil fica... Você tem ali à disposição, né, você tem muita gente querendo fazer um trabalho e tal. Não acho errado também, não. Mas... Aqui é outro esquema de vida. É outro esquema de vida, né? Agora, o que o Alan contou para a gente desde que ele começou essa experiência, né, de motorista é um fenômeno que eu me preocupo um pouco e acho interessante até da gente analisar e até fazer uma relação com o Brasil, desses jovens americanos sem esperança, né? Ele falou, eu peguei um jovem ali, poxa, que vontade de falar para ele, né? Foi a minha primeira viagem. A minha primeira viagem foi, na verdade, na primeira noite, né? Eu dirijo mais na madrugada, né? E aí eu peguei um garoto que estava saindo da casa da namoradinha e tal, foi para casa, uma vida tranquila, a vida dele não... Você vê, ele não tem problema, né? Ele tá numa vida bem estável, vamos dizer assim. E logo depois dele, eu peguei um rapaz saindo, bem jovenzinho,
saindo de um condomínio que já não era tão legal e indo para um hotel, aqueles hotel bem espelunca mesmo, sabe? Com um saco de lixo, esse saco de lixo grandão assim, cheio de roupa e as roupinhas estavam sujas e tal. E eu via que o olhar dele estava um olhar sem esperança, sabe? Um olhar sem vida. E eu com vontade ali de, sei lá, falar... Hoje eu consigo, eu puxo o assunto e tal, mas como era a primeira vez que eu estava fazendo, eu não sabia se eu podia interagir dessa maneira com o garoto, né? Mas foram 2 universos, assim, que imediatamente eu me deparei. Um que não tem noção nenhuma do que vai acontecer, né? Porque tá um pouco protegido, né? Tá bem encaminhado pelos pais, você vê pela postura do menino e tal. Eles são muito educados aqui nos Estados Unidos, né? Raramente você encontra alguém... Sim. Tipo, deseducado, deselegante, essas coisas. E o outro menino, assim, sem nenhum horizonte. Sem nada. Sem vida, assim. Aquilo me chocou, assim, de ver 2 universos, imediatamente um atrás do outro. E olha que eu tive experiência, assim, de 6 anos cuidando de moradores de rua, 2 anos de Complexo da Maré como seminarista. Mesmo assim, ver esse choque de realidade tão rápido, assim, me fez sentir quase como que não eram passageiros, eram páginas de Dostoiévski, sabe? Parecia que os textos de Dostoiévski estavam, assim, saindo do banco e... Os personagens dos clássicos estavam saindo dos livros e sentando ali no seu carro, né? Tem sido essa experiência para mim, assim, tem sido... eu gosto de entrar em contato com as pessoas, né? E uma outra viagem eu peguei 3 meninos também bem jovenzinhos, na idade de 17, 19 anos no máximo, com uma outra pessoa que devia ter minha idade mais ou menos, 40 anos, todos da Venezuela, morando numa... Eu não sei se você já chegou a ver isso aqui, é como se fosse um condomínio, mas é só não é trailer, é trailer. Condomínio só de trailer. Já vi. Aqui em São Cloud tem alguns. A pessoa está passando muita necessidade, assim, para morar num lugarzinho desse, assim. Não tem luz, não tem nada. Sim, é bem pobrinho. É bem pobrezinho. E eles estavam ali, e aí eu perguntei para ele, agora eu tô mais à vontade, né? Aí eu puxo o assunto, né? Falei, e aí, tá gostando? Como é que tá a experiência aqui e tal? Aí eles falam, tá duro e tal. Aí eu dei aquela injeção de ânimo no moleque, sabe? Falei assim, bota meta, bota post-it na geladeira, fala que em 3 meses você tem que estar alcançando meta tal, depois de 6 meses você tem que estar alcançando a meta tal, depois de 1 ano você tem que estar alcançando a meta tal. Vai ser um pouco difícil, é um pouco complicado no início aqui nos Estados Unidos, você vai comprar carro sem crédito, você vai ter que pagar uns juros muito altos, mas pensa no quanto que você vai fazer, não fica tanto pensando nos gastos que você está tendo agora, e nem fica comparando o que você poderia ter se você já tivesse cidadania, documentação aqui. Faz dinheiro, cara, trabalha, não desanima não, vai com tudo, você é jovem ainda, vocês 3 são bem jovens. E aí eu falei para eles, né? Falei assim, olha, eu, por exemplo, cheguei aqui, tinha uma empresa de sucesso no Brasil, perdi tudo, tive que recomeçar do zero, e agora estou aqui dirigindo aplicativo, feliz da vida, quero fazer mais planos, estou com um projeto junto com jornalistas famosíssimos do Brasil e tal. Falando para ele, eu não vou desistir não vou parar, e você também não pode, hein? Vambora, hein? E tu viu o brilho no olho do garotinho, assim, sabe? Tipo, era 3 da manhã, cara, os caras voltando do trabalho, pesadaço. Então, essa experiência, assim, tá sendo maravilhosa. Eu tô adorando. Eu tô olhando aqui o chat, cara, até fiz alguns prints aqui, bem interessantes. Deixa eu puxar aqui alguns prints que eu fiz. Vou dar uma olhadinha no chat. Bom, como a idade já é avançada... Precisa do óculos aqui, sem os óculos. A Luciana Matana Tomé, ela disse o seguinte, com parabéns pela live, não esquecendo que tem muito brasileiro que gosta de viver de assistencialismo. Sim. Não gostam muito do trabalho, não. Eita, povo escravo, viva o empresário brasileiro. Bom, isso com certeza, né? Com certeza. E o que a turma aí do PT vende é exatamente isso. Sim. Vocês fiquem dependentes do Estado. Mas o Lula está falando, né? O que ele quer é um monte de gente pobre. É isso aí. Um monte de gente com pouco dinheiro. Porque é pior do que isso ainda, Lacombe, porque, na verdade, o Brasil, quando você faz sucesso economicamente, ele te pune. Né? Bom, só a inveja que você gera, né? Pois é, mas as próprias leis, elas vão te sufocar. Então, por exemplo, se você, né, é uma pessoa pobre, uma pessoa de periferia, aí ele tem a ideia de fazer ali uma barraquinha de cachorro-quente, por exemplo, e aí consegue um lugar bom, consegue fazer com bem feito ali o cachorro-quente, consegue vender bem, ele começa a crescer,
E aí ele fala, não, vou aumentar minha barraquinha, vou comprar uma barraquinha maior. Nossa, agora já tem tanta gente, eu acho que vou ter que contratar uma pessoa. Ou seja, ele virou patrão. E aí ele vai ver a quantidade de impostos, de encargos de leis que ele vai ter que cumprir. Ele vai falar, não, mas aí o meu negócio vai quebrar. Então, assim, quando você cresce no Brasil, vem uma série de limitações, uma série de amarras, uma série de pesos que te impedem, que te jogam para baixo. Então, no fundo, é isso que ele está falando, realmente. Né? Ele não quer que você se torne uma pessoa de sucesso, né? de bem-sucedido economicamente. Não, porque aí vai vir uma série de punições do Estado e você não cresce, você vai acabar fazendo a conta e falando, não, então é melhor não contratar ninguém, é melhor tentar trabalhar mais aqui. O Estado é o seu sócio, é um sócio que não faz nada e que vai lá e abocanha uma boa parte da sua receita. Sócio ainda é uma palavra muito bonitinha, né? Porque depois que o Max me explicou, eu cheguei à conclusão de que quando os caras inventaram esse negócio de imprimir dinheiro, né? A expressão imprimir dinheiro, sobretudo com os bancos, eu descobri que nenhum governo precisa de imposto. Nenhum. Literalmente. Essa história de... Ele já fez esse cálculo para você? Já te provou? Não, mas rapidinho, essa história de imprimir dinheiro é muito interessante. Tem um livro, aliás, o Javier Milei lançou um livro sobre inflação e ele conta essa história, que é uma história que todo mundo... Né, escola austríaca, todo mundo fala disso. Começou com tipo uma nota promissória, né? Você fazia empréstimos a pessoas e tal, a pessoa te dava uma nota promissória ali. E essa nota promissória virava uma moeda de troca, né? Virava ali um título ao portador. E começaram a falsificar esses títulos. E aí começou a ter muito caso de falsificação de título. E aí o Estado decidiu que ele ia fazer, então, a impressão desses títulos, que é o dinheiro. Só que, então, a falsificação só mudou de mãos. Sim. Porque se você imprime dinheiro sem lastro, isso é o quê? Sim. Isso é uma falsificação. Sim, e a questão aqui é você pensar o seguinte, 92% do dinheiro do mundo hoje, né, as pessoas pensam assim, mas e quando você pede um empréstimo no banco, o que acontece? Né? A maioria das pessoas vai dizer assim, eles vão pegar o dinheiro que eles têm lá e vão dar para você. Não é isso que acontece. Quando você pede um empréstimo no banco, o banco avisa que ele ganhou aquele dinheiro que ele vai te emprestar. Então, se você for lá pedir 100 mil reais, o banco já vai avisar que ele ganhou 100 mil reais. Então, ele cria 100 mil reais e te dá 100 mil reais. E aí você está devendo... Né, no Brasil tem juros altíssimos, né? Então você pode estar devendo aí... 300 bilhões. Nada. De 100 mil, não. Mas... não está assim ainda não. Ainda não. Daqui a pouco chega. Mas é possível. Então, ou seja, em 2026, o que acontece? O que acontece? Se você ganhar 100 mil reais, você não paga a dívida que você contraiu. Porque você tem juros em cima daquilo ali. Então, qual é que é a situação? Isso, óbvio, né? A gente está falando aqui de décadas e décadas desse processo. De bilhões de pessoas fazendo isso. Qual que é a conclusão lógica? Se você pegar todo o dinheiro que existe no mundo hoje e você somar toda a dívida que existe no mundo hoje, não paga a dívida. Todo o dinheiro que existe no mundo não paga toda a dívida do mundo. Resumindo, se todas as pessoas agora, nesse exato momento, quisessem pagar todas as suas dívidas, empresas privadas, o governo, instituições, todo mundo quisesse pagar as dívidas hoje, não teria dinheiro suficiente. Esse dinheiro não existe. Não teria dinheiro suficiente. E se todo mundo conseguisse, por algum milagre, pagar a dívida, o banco quebra. Porque ele também tem juros para pagar. Então, se ninguém mais estiver devendo, né, o montante que ele vai ter não é o suficiente para pagar a dívida que ele tem. Ou seja, quem quer a inflação? Quem quer a dívida? Quem quer a destruição da economia no país para continuar ganhando? Exatamente. Os bancos. Ó, deixa eu falar só mandar um abraço pro Rander Evangelista. Tô aqui no Uber em Boca Raton escutando vocês. Grande abraço. Que legal, um abração. Olha aí. Boa. Colega aí. Marta Tavares, compartilhei com todos os meus contatos. Muitíssimo obrigado. A Cris Helfstein. Eu trabalhei com Pedro Helfstein. Será que é parente? Esse horário é excelente. Continuem, por favor. Abraços a todos. E tem alguém aqui que perguntou sobre o nome do programa. Por enquanto, não tem, né? A gente está Timeline. Pergunta pro Max aqui, ó. Denis Ramos Andrade. A alternativa é o Drex?
O Drex. Perguntou aqui, O Drex é para... a moeda digital brasileira. O Drex é para fechar o caixão, né? Porque assim, qual que é o problema que a gente tem hoje? Resumindo, o Drex é a carteira de trabalho da prostituta. Vai lá, Max. Ó, rapidinho, Felipe Polese. Alan, coloca uns colchões aí para secar o som um pouco. É porque o ambiente está vazio e aqui é improvisado. A gente já tem um local para a nossa produtora. Em breve a gente pega as chaves desse local na sexta-feira. Aí vamos trabalhar improvisadamente ainda por uns 3 meses, que é o tempo que a indústria de móveis brasileira que surgiu, nossa, providência divina, como parceira, vai entregar todos os cenários para a gente em 3 meses. Então, até lá, a gente vai ficar, infelizmente, com o som com um pouquinho de eco ainda. Max? O problema do Drex, gente, é bem simples de entender, porque você está concentrando mais poder na mão do Estado. Ou seja, hoje, de certa forma, o seu dinheiro já é uma concessão do Estado. Tá? Quando é que você consegue sair disso? Tá? Por exemplo, quando você saca dinheiro. Né? Quando você tira o dinheiro ali da sua conta e aí você tem ali a nota, ele é teu ali, você tem algo físico que você pode levar para algum lugar. Mas mesmo assim, você ainda vai ter o limite, né, por exemplo, de quando você está num avião, de você sair de um lugar. O Drex é uma moeda digital, então você não saca, você não vai ter o dinheiro físico do Drex, tá? E que é uma moeda que é produzida e controlada pelo Estado brasileiro. Então, é uma moeda digital controlada. Então, aquele recurso, que já é um recurso difícil de fazer, mas que ainda você consegue fazer hoje, que é você transformar aquele dinheiro, você sacar aquele dinheiro, e aí você fazer o que você quiser com esse dinheiro, com o Drex, isso não vai ser mais possível. Tanto é assim que já se estão falando no Brasil... Tá? Eu já ia falar aqui, né? Mas a gente não está no Brasil, está nos Estados Unidos. Mudar essa chave aí. Mas já estão falando aí no Brasil, os especialistas, o pessoal aí do funcionários públicos, né? Os grandes especialistas aí dos ministérios, estão falando o seguinte: não, a gente pode, inclusive com o Drex, controlar o que as pessoas compram. Em que sentido? Se você já comprou 12 cervejas, mesmo que você tenha dinheiro, você vai lá no caixa e compra, vai recusar. Porque ele vai dizer, olha, você já comprou o teu limite de cerveja para esse mês, agora só no mês que vem. Então, veja o perigo que isso abre, o nível de controle que o Estado vai ter sobre o que, teoricamente, deveria ser o seu dinheiro. Então, eles falam em controlar o que você vai comprar, eles falam em dar validade do dinheiro. O que isso quer dizer? Que o que sobrar daquele mês, no mês seguinte zera, né? E você receberia. Isso daí não é invenção do Brasil, não, tá? Isso a gente, inclusive, comentamos em 2020, a gente já fazia essa análise, já trazia essas informações para vocês do Fórum Econômico Mundial. Isso é uma ideia que surgiu lá no Fórum Econômico Mundial de criar uma moeda digital global, e essa moeda digital global você poderia, né, controlar a quantidade de carbono que a pessoa produz. Então, o Alan, coitado, ia estar ferrado porque iam controlar a quantidade de cigarro que ele compra. Né? Mas, brincadeiras à parte, eles poderiam controlar tudo que você compra em quantidade, não permitir que você comprasse a partir de uma certa quantidade, mesmo que você tenha dinheiro, e validade do dinheiro. Ou seja, você se torna completamente dependente do Estado. Aí, de fato, o seu dinheiro vira apenas uma concessão do Estado. Então, o grande problema é que a gente pensa no dinheiro como se ele fosse algo que tivesse um valor em si mesmo. Tá? O dinheiro ele não tem valor por si mesmo. E por que a gente... Ele é um símbolo. Ele é um símbolo. Por que a gente pensa isso? Porque a gente se afastou do mundo real, a gente se afastou dos produtos que aquele dinheiro representa. O teu dinheiro ele representa ou um produto ou um serviço. Então, se não há produto e não há serviço, aquele dinheiro ali não é nada. E aí, qual que é o problema do Estado imprimindo muito dinheiro? Porque ele está imprimindo dinheiro a partir de algo que não é nem produto, nem serviço. Então, a inflação vai subir, porque não tem lastro. Aquele dinheiro ali não representa nada concretamente no mundo real. É diferente, por exemplo, de alguém que produz
né? No agro, por exemplo, você tem uma grande colheita e aí você vende aquela colheita. Aí sim, aí vai ficar muito claro, aquele dinheiro é apenas uma representação daquele produto, ou um professor que vai dar uma aula, aquele dinheiro é a representação daquele serviço, né? As pessoas têm que voltar a uma mentalidade mais lógica em relação ao dinheiro, né? Quando você, como era antigamente, né, que tinha essa noção de escambo, né? Quando o agricultor lhe dava lá uma parte, né, da sua colheita ali para os professores dos seus filhos, o que ele está trocando? Ele está trocando comida por educação, né? Comida por formação intelectual. A única diferença é que, em vez de você dar a comida, você dá o dinheiro que representa aquela comida, e aí depois o professor ele vai comprar comida em outro lugar com um dinheiro que representa o serviço que ele prestou, né? A educação que ele proveu para as pessoas. Então, na verdade, o que a gente tem que criar, o que deveria se criar, e eu não tenho a solução, tá? Isso aí os especialistas que deveriam pensar nisso, tentar retornar o dinheiro ao mundo real, a fazer com que ele novamente esteja lastreado com o produto ou o serviço. Você não cria dinheiro do nada, como é feito hoje. 92% do dinheiro criado no mundo, hoje, ele é criado em cima de nada. Simplesmente, alguém pede um empréstimo e o banco diz, então, que ele ganhou aquele dinheiro do empréstimo e ele cria aquele dinheiro. Então, qual que é o futuro certo, gente? Não tem dúvida se esse processo continuar do jeito que ele está. É um colapso financeiro. Sim, o governo imprimindo dinheiro, gastador. Ó, Alex Costa, os votos, confirmou aqui a informação que eu dava. Ó, os votos nulos, brancos e abstenções ganharam a eleição em São Paulo. E aí vamos trazer aqui, acho que são 3 manchetes que têm ligação entre si. Bom, o Arthur Lira, passada a eleição municipal, atrasou a tramitação do PL, né, que anistia golpistas, porque a manchete é do G1, né, do 8 de janeiro, e cria comissão especial para o tema. Mas não, o G1 sempre chamou aquela turma que estava lá no 8 de janeiro, baderneiros, né, em parte, né, alguns ali nem baderneiros dá para dizer que são, você não tem prova nenhuma de que quebraram nada, mas o G1 sempre tratou como golpistas, e o Lira, então, atrasou, levou a estaca zero aí a tramitação do PL da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. E não é só o G1 que usa golpistas, o que mais impressiona é isso, né? É o Valdemar Costa Neto, também em entrevista à Globo News, chamando os envolvidos no 8 de janeiro de golpistas. Valdemar Costa Neto, que deu, na semana passada, uma entrevista patética para o Estadão, se referindo à direita e à extrema-direita, que o PL tem que atrair mais, além da direita e da extrema-direita. Como é que um cara que é presidente, tudo bem, Valdemar Costa Neto, mas como é que um cara que é o presidente do partido, né, que é o partido do Jair Bolsonaro, me usa uma expressão como essa, Alan? Você sempre fala disso. O que conceitua a extrema-direita? Olha, primeiro eu tenho dificuldade de avaliar o Valdemar. Porque o próximo assunto ligado é a Gleisenhoff. Eu tenho dificuldade de avaliar o Valdemar porque eu não sou biólogo, né? Então, se eu não sou acostumado com orangotango, esse negócio é uma parada que eu não sou muito especialista. Que aquilo dali é um bicho, né, cara? Não é um ser humano normal. Assim. Ou ele ou eu viemos do macaco. Assim. Ou ele é a prova de que Darwin tá certo, ou Darwin estava errado. Porque não é possível você ter Bolsonaro do teu lado, né, você abrindo as portas ali do partido, porque assim, mesmo que ele queira só dinheiro, que às vezes a resposta do pessoal é qual? Não, mas é que ele é pilantra, ele só quer dinheiro. Pô, ele vai ganhar muito mais? Sim. Hello? Putz, cara, tá doido, cara. Você vai ganhar muito mais como conservador de direita. Então, é burrice somado com malícia, somado com prostituição mental e moral, sabe? Aquela coisa do cara se vender por um troco de bala e ficar ali pagando, pedindo a bênção da imprensa, sabe? Tem muito de medinho, né, de ser corrigido pela imprensa. E também, óbvio, né, porque ele faz parte do sistema, né? O Valdemar ele não tem nada a ver com a gente, né? Então, para ele, é um movimento natural repetir os chavões da imprensa. O que me impressiona é ver a galera deixar de criticar o Valdemar. Isso é o que me impressiona. Era pro Valdemar estar tomando assim, ó,
bancada, inclusive dos próprios deputados. E aí, assim, os deputados hoje, a cabeça deles funciona da seguinte maneira: mas se eu criticar, não vou conseguir ter as coisas importantes que são necessárias para o meu trabalho de deputado ou senador de direita, que é a comissão, isso, aquilo outro e tal. Só que isso significa que ele não sabe a força que tem. O que acontece se o Valdemar expulsar um deputado hoje por ele criticar o Valdemar dizendo que o pessoal do 8 de janeiro é vítima e não golpista? Esse cara vira possível candidato a qualquer coisa em 2026. Em qualquer partido. O Valdemar não sabe. Você entende? A força não, mas o meu ponto aqui, mas o meu ponto não é nem tanto o Valdemar. Não ele, né? O PL. Não. Por enquanto é o que temos, porque não é o ideal. Mas o meu ponto são esses políticos que são burros. O cara acha que jogar o joguinho do Valdemar, né, ele vai ganhar mais coisas dentro do partido, e ganhando mais coisas dentro do partido, ele vai conseguir. O pessoal gosta da direita, gosta de ficar repetindo o que o Olavo falava assim, só completamente errado, né? Que é a tal da ocupação de espaço. Quando o Olavo falava ocupação de espaço, não tem nada a ver com o que esse pessoal está fazendo. Ocupação de espaço não é sinônimo de cargo burocrático. Esse pessoal de positivo e negativo, na cabeça deles funciona como? Ocupação de espaço, significa ter um cargo burocrático. Né? Ocupação de espaço não é isso. Mas, enfim, os políticos de direita, todos, sem nenhuma exceção, não sabem a força que teriam se eles peitassem o Valdemar, inclusive publicamente. Não precisa ser deselegante, não precisa dizer que ele é um orangotango, como eu estou falando, né? Que eu tenho toda a liberdade. Né? Valdemar, não fique triste. Né? Pelo contrário, eu acho que é até uma injustiça com os orangotangos. Mas os políticos precisam ter mais coragem. Né? Eles estão confundindo ter cargo político com poder. Você imagina se o Valdemar começa a punir da noite para o dia, assim, ao mesmo tempo, Eduardo, Nicolas, Gaia, Bia, não sei quem, se ele começar a punir esses caras, ele perde tudo no partido dele. Tudo. Assim como aconteceu com o Bivar. O cara vai perder tudo. Ele vai ter que vender o partido dele para alguém e pegar uma parte. Então, os políticos de direita que não sabem a força que tem. E aqui eu quero fazer uma advertência pública aos políticos de direita. Porque os que têm consciência disso não conseguem dialogar e conversar com os outros políticos. Sabe por causa de quê? Porque antes do cara ser eleito, ele respondia mensagem, ele conversava, era amigo, era parceiro. Depois que se elegeu, né, o terninho ficou melhor, né, a roupinha ficou mais elegante, né, pode usufruir de jatinho, carro top, e aí já não responde uns aos outros. Que foi exatamente o que aconteceu naquela matéria da revista Timeline, quando eu falei assim, eu perguntei aos políticos, aos deputados, como assim a TV Câmara não transmite um ato que vocês fizerem em reparação ao 7 de outubro, no massacre de 7 de outubro, e vocês fazem um evento em reparação a isso, de pessoas, de jovenzinhos que morreram assim, da maneira mais... Inclusive brasileiros, das maneiras mais atrozes que se possa imaginar, e vocês não se juntam para denunciar um troço desse? A resposta que eu sempre escuto dos deputados, sabe qual que é? A galera é muito desunida, a galera não faz nada junto. E eu não quero ficar aqui citando nomes, eles vão se resolver lá, né? Eu não sou político, mas a verdade é essa. A galera, antes de se eleger, tem uma postura. Depois que se elege, tem outra. Isso não é na política, isso em tudo quanto é lugar. Sim. Né? Mas em relação ao Valdemar Costa Neto, ele não pode chamar as pessoas que votam no PL de extremistas, de extrema-direita. Ele não pode fazer isso. Ele não pode chamar os envolvidos lá no 8 de janeiro de golpistas. E ele não pode, nessa entrevista do Estadão, ele falou exatamente o que você descreveu agora. Ele diz que o PL não tem votos suficientes para vencer o PT na eleição de 2026. Vamos olhar as eleições desde 2018. O que o PT ganhou? O PT não ganhou, o PT levou a eleição presidencial de 2022 milagrosamente, quer dizer, o mínimo, porque perdeu todas as outras. Inclusive agora. Inclusive agora.
Então, o Valdemar Costa Neto não pode dizer que o PL precisa do centro para derrotar um moribundo PT. Ele não pode tentar um acordo com o centro já no primeiro turno, isso é inconcebível. E aí fica aí nesse paparico, por exemplo, organizando um apoio da bancada do PL no Senado para a eleição do Davi Alcolumbre. Em troca de, vamos, com isso ele vai prometer que ele vai tramitar o PL da anistia. Mentira, o Lira já está aí na Câmara barrando, não tem chance. Então, fica o Valdemar Costa Neto paparicando o PSD, ao que tudo parece, União Brasil, PP, os republicanos, tentando fazer um conchavo com eles, o MDB, que também foi bem nas eleições municipais. Mas aí você pega o Otto Alencar, que pouca gente tem falado sobre isso, o Otto Alencar, do PSD, aquela coisa lá da CPI da Covid, ele é hoje o líder do governo no Senado. Jacques Wagner foi cuidar de outras coisas e o Otto Alencar está ali, provisoriamente, parece, como líder do governo no Senado. PSD, senador do PSD. E está dizendo ali que o PSD ele poderia, sim, lançar um candidato próprio em 2026, mas eu apoio o presidente Lula, que o presidente Lula é ótimo. Ele é um conciliador, ele é um grande negociador, ele está se esforçando para governar o Brasil, está governando o Brasil muito bem. Então você tem o PSD com o Otto Alencar dizendo à Veja que está ali se encaminhando realmente para os braços do PT, você tem o Valdemar Costa Neto tentando conquistar o Centrão, e você tem o Kassab, né, com a faca e o queijo na mão, decidindo para que lado vai. E pode ir para qualquer lado, porque o que é o PSD? E olha que eu acho que o Kassab está com a faca na mão mesmo. Não, eu tô... Você não entendeu. Não, eu entendi, mas eu quero o processo. Vai. Eu não sei se ele tá com queijo, mas a faca... Mas olha, a gente tá num... Se ele for para Juiz de Fora, então... A gente está num período político interessante, porque você olha o resultado dessas eleições municipais, né? Você tem lá os grandes vencedores. Você tem o PSD... Você tem o PP, você tem o MDB, e se eu não me engano, logo depois vem o PL. O Republicanos também foi direitinho. Foi, o Republicanos também foi bem. Então você tem uma parte de direita que cresceu, mas você tem um centrão ali se consolidando como uma grande força política no Brasil hoje. E o interessante... A única, né? Sim. A única força política hoje é o Centrão. Sim. Porque a esquerda tá tobogã. E tem gente achando na imprensa, é ótimo que acabou a polarização, a horrorosa polarização. A esquerda, o que a gente chama de centrão sempre foi calculado pelos esquerdistas. Sim. Sempre. O centrão, ele é um revolucionário esquerdista. Só que ele tem uma função específica. Né? O que as pessoas gostam de chamar de extremo, esquerda. Só um detalhe, Alan, que você poderia explicar. Ele é só janela de Overton. Né? Que não quer dizer que as pessoas que estão fazendo isso têm consciência que elas estão fazendo isso. Não tem, de jeito nenhum. Pelo contrário, não tem nenhuma. Ela está inserida na mentalidade revolucionária. Exatamente. Ela não é... A gente poderia até dizer assim, o centrão é o esquerdista de aplicativo. Né? Ele não é um esquerdista com formação... Piloto de jato comunista, entendeu? Ele é aplicativo, foi lá, se inscreveu, tá dirigindo, vai embora, entendeu? Ele não tem muita consciência da parada. Porque o que acontece? A mentalidade revolucionária, ela não é uma coisa criada por partidos políticos. Pelo contrário, é uma tendência provocada por um problema disfuncional mesmo na inteligência humana. Óbvio, poderia dizer que a causa primeira é o pecado original, né? Que de fato é. De fato é. Mas assim, eu quero tratar da questão da natureza, né? A mentalidade revolucionária está ali naquela má tendência humana. O que os comunistas fizeram, o que o Karl Marx fez, foi profissionalizar a aceleração desse processo. Que é isso que as pessoas não entendem. Sistematizou. Ele sistematizou a desgraça. Ele sabe profissionalmente como criar a desgraça e como manter a desgraça e como fazer com que a desgraça nunca chegue no nível que as pessoas falam assim, não posso mais, entendeu? Não, calma, dá para segurar um pouquinho mais, aguenta aí, entendeu?
E quem perde a mão é quem cai, né? Exatamente. Na história... Aí quando o cara perde a mão, países. acontece o Hitler, o próprio Stalin, né? Quando o cara Mussolini. Perdeu a mão, aí a coisa vai. Agora, se ficar na maciota fazendo revolução, a sociedade aguenta e vai embora. Fica ali décadas, séculos, né? Inserido naquela mentalidade. É óbvio que a sociedade vai deteriorando, vai perdendo tudo, né? Mas é isso que acontece. Então, o centrão, ele é a esquerda. Ele é o sistema. Ele é o status quo. Ele não é um alívio. ainda bem que a gente não tem mais um comunista. Agora a gente está com o cara do centrão ali. Não, filhão. O processo é o mesmo. Só que agora está todo mundo ou com cocaína ou com... Como é que é o nome? Heroína. Não, aquele negócio que deixa a pessoa... É que minha esposa tem que botar na gravidez, meu Deus. Anestesia. Ou a pessoa está anestesiada, né? Ou ela está drogada. Mas ela está sendo enrabada. Entendeu? Vamos falar a verdade. A gente tem que dizer a verdade. Assim, não me vem dizer que a coisa mudou, né? Como é o nome dele lá? O maluco. A menina foi até tirar foto com ele no Instagram e teve que tirar. O quê? O negão lá que na foto. Kid Bengala? Kid Bengala. Disso lá como tem. Vou dizer por quê. Cara, eu adoro o Joaquim Teixeira. Você já viu a quantidade de publicações de Joaquim Teixeira usando o Kid Bengala como se o Kid Bengala fosse o Silvio Almeida? Meu Deus, mas... Então, o cenário é esse. O Kid Bengala tá ali, entendeu? Agora, se você vai sentir ou não o Kid Bengala, aí significa PSDB, PSD, entendeu? Aí quando é PT... Aí, meu irmão, é com cerol, sem... Aí eu me lembro, o professor lá de Calar, quando as pessoas veem que esse papinho de mudar o mundo, o Olavo falava isso. Eu já encosto encosta na parede. Falou em já mudar tem que encostar o mundo. na parede. Podemos falar disso aqui? Ó. Eu queria falar do Dirceu. Vamos falar da Gleisi Hoffmann? E depois a gente passa para Dirceu. Gleisi Hoffmann. A primeira Gleisi Hoffmann ficou super chateada, é presidente do PT, ficou super chateada com o Alexandre Padilha. Porque o Alexandre Padilha fez uma brincadeira que é totalmente pertinente. Ele disse que depois das eleições municipais, o PT segue no Z4. Né? O Z4 é aquela ali, são as 4 últimas posições do Campeonato Brasileiro, a zona dos 4 ali, que estão ameaçados de rebaixamento. O partido está ameaçado de rebaixamento. Se vocês forem olhar ali em total de prefeituras conquistadas, em total de votos conquistados, o PT está quase fora do top 10 de maiores partidos do Brasil. E a Gleisi ficou super chateada com o Padilha, porque ele não pode falar isso, E aí vem dizer que a esquerda vai continuar sendo massacrada nas redes se não regularmos, afirma a Gleisi. Quer dizer, a Gleisi, o Lula e a turma toda, eles continuam tentando acreditar que eles fazem um ótimo trabalho, mas que a comunicação é ruim e que as redes sociais dificultam ou que a comunicação deles é ruim e que não é o produto e o serviço e as ideias, né, que eles oferecem que não funcionam nunca, nunca funcionarão, nunca funcionaram. Pega aí qualquer lugar, qualquer época. Não é uma questão de as redes sociais são um problema, né? A nossa falta de um marketing bom, a propaganda ruim de nós mesmos é que atrapalha. Não, é uma porcaria. É uma porcaria. É um milagre eles conseguirem ter audiência. Bom, aquela licitação que acabou anulada para a escolha de agências de comunicação que cuidariam das redes sociais do governo, que foi uma licitação dessas do PT, assim, para escolha de amigos, né, e tal. Ela era isso, a justificativa era: não, o governo é ótimo, o Brasil do PT é ótimo, mas a comunicação está ruim, então vamos melhorar a comunicação. Sabe, antes do Dirceu, não dá? Quer falar um pouquinho da Gleisi, essa figura detestável? Sim, porque tem uma questão interessante também de analisar, Lacombe, que é o seguinte: se você comparar, tá, com a eleição de 2020, o PT ainda conseguiu mais do que agora, porque o PT realmente estava numa caída. E, obviamente, que eles sempre vão querer ganhar mais, sempre vão querer avançar mais do que eles já têm.
E aí fica também uma coisa contraditória. Como é que você olha, em 2022, o PT elege um presidente e 2 anos depois, né, 2 anos depois, eles não conseguem eleger uma quantidade minimamente razoável de municípios? Nem dos dele, do próprio PT, nem daqueles que eles estavam apoiando. Mesmo em 2022, você só pinça a eleição presidencial. Exato. Né? Porque Câmara Federal, Senado, governadores de estado, fora lá alguns estados do Nordeste, continuam lá entregues a essa turma. Derrota em cima de derrota, em cima de derrota. Né? Exato. Desde 2008, o PT... Ou seja, alguém ligou a chavinha. Em decadência nas eleições municipais, né? Até chegar a não eleger nenhum prefeito de capital em 2020. Agora conseguiu um, milagrosamente também, né? Eu vou usar agora a expressão milagrosamente, para comprometer. 10.838 votos para o Evandro Leitão lá em Fortaleza. Infelizmente, o André Fernandes era um ótimo candidato. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma situação dessa bem esquisita, mas que o fato do PT estar no poder e estar aparecendo na mídia, estar aparecendo, né, nos grandes eventos que acontecem, isso dá uma certa visibilidade. Então, ainda é um perigo. A gente não pode também olhar e achar que, então quer dizer que eles estão acabados. Não, há um perigo grande. O que me preocupa não é o fato deles não terem conseguido. O que me preocupa é do PT, que é o responsável pelo maior escândalo de corrupção da história humana, ainda conseguir se eleger em alguns lugares. É isso que tem que preocupar a gente. É isso que a gente tem que olhar e entender. Qual que é o fenômeno aqui? Porque é uma questão cultural muito grave, porque o PT era para ter 0, era para ganhar nada. Então, o fato deles ainda conseguirem ganhar, ainda terem conseguido aumentar um pouco, mesmo que esteja sido bem pouquinho, né, a bancada deles em relação a 2020, me preocupa. Me preocupa. É uma coisa que a direita tem que estar de olho, sim. Antes de passar para o Dirceu, deixa eu ler aqui no chat, a Wanda Peixoto deixou o seguinte: vem me dizer que o Bolsonaro não sabe o que é o Centrão, kkkk. E o Roger Wilker: Bolsonaro é um santo, coitadinho. É óbvio que o Bolsonaro sabe muito bem o que é o Centrão. Aliás, se vocês forem olhar, né, quando o Bolsonaro percebeu que precisaria do Centrão, né, durante o mandato dele, ele tinha 22 ministérios, e foi obrigado a recriar o Ministério das Comunicações, absolutamente dispensável, e entregar para o Fábio Faria, porque ele precisava do apoio do Centrão. É óbvio que ele sabe o que é o Centrão. A questão toda é que nós estamos aqui dizendo, aí alguém perguntou também, mas o que é a direita puro sangue? A gente não pode pensar numa aliança como está propondo Valdemar Costa Neto com o Centrão para o primeiro turno das eleições de 2026. Se mais à frente for necessária uma negociação e política, essa política que a gente tem aqui no Brasil de presidencialismo de coalizão nos leva a isso, se no segundo turno, se depois de eleito um presidente decente, vai ser necessário, né, ali uma coligação, uma ligação com essa turma, não vai ter jeito, né? Mas é óbvio que o Bolsonaro, e eu fiz muitas críticas, inclusive, quando o Bolsonaro recriou o Ministério das Comunicações, mas eu não estava lá dentro do governo para saber qual era a situação. O grande problema é que o Bolsonaro mesmo ainda não entendeu a força que ele tem. É possível. Eu falo para vocês, porque se ele soubesse a força que ele tem, ele recriava o Brasil. Refundava o Brasil. Não, ele refundava o país. Ele não pensava em eleição. A força que o Bolsonaro tem, ela é muito genuína. Primeiro porque ele é genuíno, né? Você vê que ele não é um personagem, né? Ele é genuíno. Lembra da ligação? O Alan ligou outro dia pro Jair Bolsonaro. Ele estava lá com a unha encravada dele, falando um monte de bobagem. Aqui, ó. Eu tô com a unha encravada ali. Então, você percebe que o fato dele ser muito transparente e genuíno, ele transparece isso claramente para as pessoas. 2.500 pessoas aí, pode 2.500 telas com a gente, pessoal. Compartilhem aí o link do programa. Compartilhem no novo horário. Quinta-feira eu vou voltar cedinho de manhã para a gente fazer nesse mesmo horário. Vambora. Bora. O pessoal gostou muito, tá? Minha esposa falou que tá mais clean, tá? Carolzinha tá gostando aqui. Tá bacana. E a Giza? Aprovado? Só não gostou de voltar cedo de Miami na quinta-feira, pelo que eu percebi. Ela acorda cedo. É verdade. Podia ter ficado sem essa. Eu tô time Giza.
Meu melhor sono é na parte da manhã, esse que é o problema. Mas o fato de que o Bolsonaro mesmo ele não entendeu a força que ele tem, que ele pensa em termos políticos eleitorais, né? A coisa é muito mais abrangente. A força que o Bolsonaro tem hoje no Brasil inteiro, ela é uma força capaz de modificar o país na sua natureza atual. Ou seja, o Brasil pode mudar até a Constituição. O Bolsonaro teria essa força com o povo se ele soubesse usar isso aí. E o fato dele não saber utilizar isso, ele, os filhos e os próprios políticos de direita, eles não sabem a força que tem. Não sabem. Eles juram de pé junto que amaciar o discurso, ter jogo na política, eles vão cada vez mais atrair as pessoas. Não, eles vão repelir. Essa é a verdade. Sim, porque o jogo político é totalmente distinto do eleitor. Exato. É totalmente distinto do brasileiro médio. Que é o que já está acontecendo, né? O eleitor, vamos chamar assim, o eleitor raiz, porque em 2018 você teve diferentes forças políticas atuando para que Bolsonaro fosse eleito, né? Então, uma base da força política era o eleitor do Bolsonaro mesmo, aquele cara que gostava do Bolsonaro. É isso aí, papá. Depois você tem, como camadas de cebola, né? Você tem camadas ali de calor ao redor desse caldeirão apoiador do Bolsonaro. Então, esse ao redor é que ele está se perdendo. E aí só está ficando o cara ali, e muitos que estavam no caldeirão, por não sentir mais a temperatura que tinha em 2018, estão mudando de camada e estão indo para fora. Então, isso tende a aumentar, né? Ou seja, essa força ela tende a diminuir, porque eles não entenderam. Simplesmente não entenderam. Agora, óbvio, jogada de mestre foi do Alexandre de Moraes e do PT de colocar essa pecha de terrorista, golpista, genocida, nazista, fascista. Exato. E o pessoal ficar com medinho de ser chamado desses palavrões idiotas que não representam nada na realidade. E eles ficaram com medinho, ficaram controlando a narrativa, controlando o discurso. E aí ficou, entendeu? Aquela velha história que o Olavo fala. Você não tem que ficar falando, eu preciso dizer aqui para vocês, eu não tenho nada contra os homossexuais. Nada. Irmão, é óbvio que você não tem, você não precisa ficar falando. Entendeu? Vai lá e fala na cara dura. O movimento LGBT não representa os homossexuais, é um movimento tirânico, ditatorial, comunista, revolucionário, ponto final, acabou. Isso eu adoro o Joaquim Teixeira também. É o movimento LGTV HDMI 4K. Olha só essa mensagem aqui que o canal Sem Polêmicas, não é 100 de ESM, não. É 100 de 100, numeral 100 polêmicas. O brasileiro, vou falar palavrão, tá? O brasileiro é foda. Enche o Congresso de políticos do Centrão e depois criticam Bolsonaro por ter que negociar com o Centrão, ou seja, o Centrão que eles elegeram. É isso aí. É isso. É bem isso mesmo. É isso. Agora, quando eu falo que o Bolsonaro não tem consciência da força que tem, eu não estou dizendo que ele é a causa do problema que nós estamos enfrentando. Porque essa é a minha pinimba com todos os injustos canalhas que colocam o Bolsonaro como bote salva-vida o último biscoito do pacote, ou o Bolsonaro vilão, que é o responsável por tudo que está acontecendo. Nenhum nem outro. É que o brasileiro não sabe o que é responsabilidade pessoal. Larissa Entendeu? Moreira. Sim. O Alan tem que agradecer ao Bolsonaro por tudo, mas parece que ele está virando o casaco. Então, mas é isso que eu estou falando. Não é que ele está virando casaco. Não, você está virando casaco. Ou o Bolsonaro, não sei. Não, se for eu, Não, tá falando do não Alan. me conhece. Tá falando do Alan, né? Tá falando do Alan, é. Porque não me conhece, né? Faz o quê? Eu não tenho paciência. Se a pessoa não me conhece, foda-se. Bom, vamos falar do José Dirceu. Eu confessei aqui que sou vizinho lá em São Paulo do Dr. Marcos Boulos, contei lá uma historinha do nosso grupo do condomínio, e fui vizinho também quando me mudei, quando comprei esse apartamento lá em Perdizes. Quem morava na cobertura era a Daniela Lima, né? Jornalista hoje, na época ela era da CNN, agora está na Globo News. Pessoal, Deus me livre, eu vi aqui várias mensagens. Encontrar com Daniela Lima no elevador é bico na canela. O pessoal, não é meu estilo. Mas eu tenho um amigo que mora também em Perdizes, um amigo que fazia jiu-jitsu comigo, o Fábio,
que é síndico de um prédio em Perdizes e recebeu lá um aviso de um morador do prédio, o proprietário de um apartamento do prédio, estava vazio, né, o morador estava em outro canto, dizendo, olha, um amigo meu vai ficar hospedado aí, ele está fazendo tratamento aqui em São Paulo, ele é do interior, vai ficar hospedado aqui, e está tudo bem? Ele falou, não, porque é preciso que você me mande os documentos, o nome e tal. E era o José Dirceu. Então, aí, eu já não sei. Se você abre a porta do elevador, Daniela Lima dá para encarar. Agora, José Dirceu, eu não sei. E agora está tudo liberado, né? Acabou, não tem mais nada contra ele. Então, eu cantei essa pedra em fevereiro. O artigo que eu escrevi, Dirceu 2026, o plano petista para a presidência da Câmara. Esse artigo foi de quando? 7 de fevereiro de 2024. Na verdade, esse artigo já tinha sido escrito no Locals. Pois é, eu tinha colocado aqui. Eu coloquei no ano passado. Foi. Qual foi a minha leitura de cenário? Tá? Diante do poderio que o Lula hoje tem, o PT... 2.700, aí, vamos bater 3.000. Diante do poder que hoje o PT tem junto com o STF e tal, só tem um lugar que eles ainda não dominaram por completo. A presidência da Câmara. E por que esse lugar é perigoso para eles? Porque qualquer aproveitador, ou um político bom, mas como político bom é utopia, qualquer aproveitador pode colocar uma guilhotina no pescoço do Lula chamada impeachment. Porque a última palavra é a da Câmara. As pessoas não têm noção disso. Ah, mas o presidente do Congresso é quem? É o presidente do Senado. Mas a última palavra na abertura de um processo de impeachment é de quem? Presidente da Câmara. Porque vota na Câmara, vai para o Senado, volta para a Câmara. Então a última palavra é da Câmara. Lembremos-nos do meu voto favorito. Sim. Cunha. Do lado do Cunha. Então, o que ocorre? Tem alguém querendo entrar no meu condomínio. Só um minutinho. Às vezes a minha esposa pediu. Enquanto isso, falando de condomínio, deixa eu te falar que a Gabi Casagrande colocou aqui o seguinte. Aqui em Curitiba, Fachin teve que se mudar para uma casa, pois ninguém entrava no elevador com ele no prédio. Pronto. Era o nosso amigo lá que corta grama, brasileiro. O Grayson. Grande abraço de Grace. Entrando no condomínio. Então, olha só. Aí... Você viu isso? A Gabi Casagrande disse que o Edson Fachin teve que mudar para uma casa, deixar o prédio onde ele morava, porque quando estava no elevador, ninguém queria entrar no elevador com Pois ele. é isso mesmo. Esses caras hoje não tem mais vida social. Aliviou hoje também, ontem, né? Para quem mais também tem que ver aqui. Então, mas deixa eu só fechar o círculo desse negócio do Dirceu. Foi o Gilmar Mendes, né? Isso, foi o Gilmar Mendes. O que acontece? Deixa eu ver aqui. O PT sabe, o Dirceu, né? Ele sabe que a qualquer momento eles podem colocar uma guilhotina no pescoço do Lula e fazer com que ele dê 10 passos para trás. Sim. Porque o pessoal da direita é bem burrinho e não iniciou o processo de impeachment com a denúncia do Múcio, né? Ninguém se moveu. Passou denúncia ou aquele... eu vou chamar de denúncia. O cara chegou e falou... Opa! Avisou. É um aviso. O aviso do Múcio, a direita não fez nenhuma movimentação para o processo de impeachment. Está preocupado com a eleição eleitoral municipal. O nível de inteligência dessa galera é impressionante. Se eles comerem merda, eu vou falar assim, opa, evoluiu. Deixar passar um processo de impeachment envolvendo antissemitismo, apoio de grupo terrorista, pelo amor de Deus, cara. Ah, mas não dá em nada. Tu consegue fazer uma movimentação internacional absurda contra o Lula. Mas os nossos políticos de direita estão preocupados com eleições municipais. Parabéns para vocês. Então vamos lá. Deixaram passar isso, batido. Tem tantos outros problemas que poderia iniciar a abertura de processo de impeachment do Lula. E eles não estão se movendo em nada para isso. Essa chegada do Dirceu aqui, ó, o Dirceu vai para a Câmara, tá? Escreve o que eu estou te falando. Ele será presidente da Câmara. Deus me livre. Isso aqui é madeira. Escreve o que eu estou falando. Eu acredito. O PT sabe. Eu acredito. O PT sabe que a Câmara e a presidência da Câmara é a única coisa que ainda pode pausar ou reverter o processo atual. Eu duvido disso. Assim, eu não acredito. Não, eu duvido que o Fernandinho Beiramar seja presidente do STF. A filha dele foi eleita vereadora. Sim, mas não presidente do STF. Not yet. Sabe? Não agora. Mas assim, agora, Dirceu presidente da Câmara? Essa direita aí, dormindo no ponto? O PT não vai ter eleição proporcional, é mais complicado de ter milagre. Né?
Então, a bancada do PT na Câmara, em 2026, eleita em 2026, não será suficiente para ter o presidente da casa. Mas olha essa direita, Lacombe. A Marina Helena poderia ter sido prefeita de São Paulo. Atual, o Centrão não vai permitir. Sim, mas esses caras são burros demais. Essa direita é muito burra. O Centrão não vai permitir? Não sei. Porque assim, essa direita é muito burra. Aquela menina do Novo podia ser prefeita de São Paulo. Marina Helena? É. E os caras simplesmente cagaram. Ficaram lá com Marçal. É, entendeu? Aqui, Faquin, aquele com quem ninguém quer entrar no elevador. Faquin arquiva inquérito que investigava Renan Calheiros e Eduardo Braga por recebimento de propina. Não, e o ex-governador do Rio de Janeiro voltou a ter direitos políticos? O Sérgio Cabral? Pô. O blogueirinho? Voltou a ter direitos políticos. O Bolsonaro não vai conseguir. Ele tem essa esperança, eu gostaria muito que isso acontecesse. Ele coloca as fichas dele toda, né, nessa questão de conseguir os direitos políticos de volta. Mas eu não vejo. Ele me parece um pouco iludido com o Cássio Nunes Marques na presidência do TSE no período eleitoral em 2026. Ele sabe o perigo que o Bolsonaro representa se ele conseguir ter os direitos políticos de volta. Ele poderia até se candidatar sob júdice, né? E aí, se ganhar a eleição, quem que vai tirar? Quem vai ter coragem? Pois é, aí, como é que fica? Então, a questão toda é, de fato, o que o Alan comentou lá no início, é perceber que a direita tem um poder popular que Centrão não tem e nem esquerda tem. Perderam completamente. Não tem, eles não têm esse poder popular. E a prova disso é muito simples, é só você olhar a movimentação popular espontânea ali, praticamente, quando o Bolsonaro vai para qualquer lugar do Brasil. O que a gente estava falando aqui, manchete da Gazeta do Povo. Sucesso do PSD nas eleições pressiona a Kassab sobre apoio ao governo Lula em 2026. Então, PSD, o maior partido político do Brasil, que droga, né? Que droga. Mas se for para esse lado, como está defendendo o Otto Alencar, senador, que agora é líder do governo do PT, ele é do PSD, mas é líder do governo do PT no Senado. Então, se a gente tiver o PSD fechado com Lula, aí, meu amigo, aí acabou. Né? E aí já está... Veja, eu detesto esse olhar muito espichado lá para 2026, mas é inevitável a gente falar sobre a eleição presidencial, não tem como falar. Aí, a seguinte manchete, a segunda manchete da Gazeta. MDB flerta com Tarcísio e sinaliza aliança para a disputa de 2026 após vitória em São Paulo. Então, aí, de novo, volto à pergunta de alguém aqui no chat. Né? Quem é a direita? Eu não gosto de usar direita e esquerda, mas vamos lá. Quem é a direita puro sangue? Não tem direita puro sangue. Não existe isso. Não, a concepção ela é enganosa. Porque o que acontece? Quem criou essa coisa do jogo de direita e esquerda foram os próprios revolucionários comunistas. Né? A política ela não era para ser um jogo entre criminosos e pessoas que não querem fazer o crime. O jogo político ele está equivocado. O Olavo, uma vez numa avaliação, ele sempre falava, né? Olha, se vocês não abrirem os olhos, né, a social-democracia que vocês acham que é o limite, aqui dali vai ser chamado de direita. Isso, aulas do Olavo da década de 90. Sabe? Lula nem sonhava ainda em se candidatar. Candidatar ele já fazia campanha há muito tempo, né? Mas assim, ele nem sonhava em conseguir obter a presidência do Brasil em 2002. Então, o pessoal não percebeu o perigo que a tal da social-democracia representava no Brasil. Né? Por isso o livro de Gramsci, do Olavo, né? O livro dele não é voltado para o PT. Pelo contrário, o Olavo, à época, ele até fala algumas coisas ali do Lula, que depois, óbvio, ele se arrependeu, né? Que ele achou que daria para consertar a mentalidade, a cabeça dos operários, né? Tipo o Rui Costa Pimenta. A gente poderia falar alguma coisa bem do Rui Costa Pimenta aqui, de alguma análise dele. Depois o Olavo falou na época com relação ao Lula. E o medo do Olavo era o FHC, era o PSDB. Porque ia botar a galera num banho-maria que nunca mais eles iam sair. E isso aconteceu. Hoje o Brasil vive um banho-maria de um troço assim que não sai da cabeça do brasileiro, a ponto das pessoas já nem precisarem mais de ter o meio termo do mornão, do centrão. Quem é que estava cantando a Internacional do lado do Lula?
Não era o Alckmin? Alckmin. Então pronto, assim, o banho-maria funcionou de tal maneira, que assim, agora o corte sai assim, ó. Sabe quando você fica muito tempo na piscina? A digital, ela começa a sair um pouquinho assim. Se fizer assim, corta. É isso. Ficou ali tão inchado, hidratado de revolução, a mentalidade do brasileiro, que qualquer coisinha que você faz assim, você já corta. Não tem mais casca, entendeu? Ele não está mais lutando. Ele aceitou tudo. E o brasileiro hoje, ele precisa urgentemente ser informado do que está acontecendo com ele, do que ele está perdendo. E quando a gente falar do que ele está perdendo, não pode ficar restrito a questões financeiras e econômicas. O cara tem que entender que o fato dele ser escravo financeiro e economicamente é porque ele também virou escravo culturalmente e intelectualmente. Se ele não conseguir sair desses dois problemas, né, dele entender que ele está trabalhando, trabalho escravo, né, no sentido de figura de linguagem, né? Ele virou um escravinho ali que não está sendo valorizado, e ao mesmo tempo que isso é proveniente de uma sociedade burra, inculta e que odeia a sabedoria. Se o brasileiro começar a entender isso aqui, aí a gente está falando de mudar alguma coisa no país. Do contrário, ou o cara vai partir para o OnlyFans, privacy, né? Tô fazendo dinheiro. Beleza, como? Como é que a gente fala? A troco de quê você está fazendo dinheiro? Entendeu? Qual é o critério moral? É igual o pessoal da direita, estava aí soltando fogo de artifício com o negócio de jogos de aposta e esqueci o nome agora. Meu Deus, deu branco aqui. O que tem lá em Hollywood aqui? Cassino. Entendeu? Ou seja, ou você agora parte para o all-in, não, o que importa é ter dinheiro, né? Ou então fica aquela coisa caricata, né, pseudo-cristã, de moralismos assim, bem tosquinho mesmo, sabe? Sim. Aquela coisinha de saia, então, palhaçada. Isso daí revela o seguinte: eleição não vai resolver o problema. Não. Você pode ter um presidente de direita, você pode ter um presidente do Senado de direita, você pode ter um presidente da Câmara de direita. Não vai resolver o problema do país. Porque o problema é essencialmente cultural. Em resumo, é isso que o Alan está dizendo. Mas não dá para abrir mão nessa guerra de nenhuma das frentes. A frente política é importante. Claro. Mas uma não adianta sem a outra. E a revista Timeline, ela quer fazer esse papel também. Sim, da frente cultural. Aí por que fazer uma revista de variedades? Claro, com ênfase em política. Porque, como disse o Alan no início, a gente quer que as pessoas também tenham momentos ali de mais relaxamento e tal. Mas você também atrai para a política pessoas que não têm assim, um interesse direto, né? Por outros meios, por outras editorias. E eu fiquei feliz, falei que eu não gosto de usar essas expressões direita e esquerda, e a turma aqui também concordou. Isso é coisa de Karl Marx e Engels, negócio de direita e esquerda. Então vamos falar como? Vamos falar de antissistema. Quem é antissistema? Quem é o puro sangue antissistema? A gente vai ter que descobrir. Né? Enquanto a gente não tem as candidaturas independentes no Brasil, deveria haver, né? A gente não tem um partido conservador de verdade, a gente vai ter que investigar bem quem é quem, né? Independentemente, às vezes, em que partido está, mas, claro, preferencialmente nos partidos sobre os quais a gente tem uma noção melhor, e vamos embora. Ou seja, falta o antissistema. Eu queria fazer porque eu sou bem prolixo. A gente está chegando ao fim. Tínhamos passado agora há pouco de 3 mil pessoas. Agora voltou para 2.900. Mas e é importante o pessoal lembrar. Aqui, é isso mesmo? Não, aí já é 1, 2, aí cai para 9.000, 2.000. Tem que ver quanto é que está. 2.900. Aqui está 2.900 aqui. 2.900. Tinha ido para 3.000, Adriano até fez sinal para mim, 3.000. Mas lembrar para o pessoal fazer aqui a inscrição no canal, tá? Então você que está assistindo a revista Timeline, a gente está. Novo horário? Acho que vamos fechar esse horário, né? Coladinho no fio diário. Vamos perguntar a galera. Eu adorei. Eu curto também. Coloquem aí no chat. Desde o início estava falando desse horário. Eu achava que esse era um horário legal. Com algo mais informal. E qual é a grande diferença do que a gente está fazendo aqui para o que vocês têm visto normalmente na internet? Nós estamos aqui no mesmo ambiente. Então, é difícil você vai melhorar muito isso aqui ainda. É difícil. A ideia é a gente chegar a 6 que a gente avisou no início do programa, né? A ideia é chegar a 6 participantes no nosso novo espaço. Que vai demorar um tempinho, uns 3 meses, para ele estar rodando, para estar funcionando tudo.
Mas é isso. Você com esse negocinho de janelinhas, não, claro, eu faço 4x4, continuo fazendo, as pessoas estão perguntando, 4x4 é outro projeto, continua firme, domingo, desde 2021, tá lá, não vou sair do 4x4 de jeito nenhum, mas é um sistema de live, né? Aqui a gente tem esse diferencial, porque você, numa conversa, as pessoas numa conversa, elas se interrompem o tempo inteiro. Alguém está falando, o outro fala por cima. E isso numa live significa um ruído. Você perde uma parte do conteúdo, você não consegue compreender tão bem. Então a gente tem essa vantagem de estar no mesmo ambiente, no mesmo local, que batendo um papo, um interrompendo o outro, um puxando um assunto, outro puxando o outro, um levando para um lado, outro levando para o outro, como é numa conversa comum, normal, mas claro, com um mínimo de organização também. Então em breve estaremos num local maior, né, com uma estrutura de estúdio de televisão, já pensando num programa desse tipo aqui com mais participantes, pelo menos mais 3 participantes. E para isso a gente precisa, claro, que você esteja com a gente neste projeto, assinando a revista Timeline. Acesse aí depois, revistatimeline.com, dá uma olhadinha na revista, é muito boa, é um conteúdo de primeira linha, e aí vocês podem fazer a assinatura, inscrevam-se aqui no canal. Se quiserem contribuir por Pix, aceitamos também contribuição por Pix. A chave Pix é aquele e-mail ali, pix@revistatimeline.com, ou vocês podem usar o QR Code. Bom, vamos encaminhando para a conclusão. Eu acho que tem uma mensagem aqui que a produção me enviou, que deixaram no chat, essa eu não peguei, e que talvez permita ao Alan fazer um encerramento mais emocional, com uma mensagem bacana, porque eu fiquei feliz e emocionado só de ler a mensagem que chegou da Sheila Fres. Alan, obrigada por compartilhar que está trabalhando como Uber. Eu, por decisões pessoais, tive que me reinventar. Sinto, por vezes, muita tristeza, mas a sua história pode me dar uma impulsionada. Eu fiquei muito emocionado. Legal, né? Que legal. É que vale a pena, né? A gente não pode... É óbvio que todo trabalho é digno, não importa. Às vezes a gente sente muito de não trabalhar com o que a gente gosta. Digno é roubar, indigno é roubar, indigno é votar no PT. É isso aí. É isso aí. É roubar ou apoiar ladrão, né? Mas se no momento presente você não está fazendo... Sheila, né? Sheila Fres. Sheila Fres. Se no momento presente você não está fazendo aquilo que você gosta, usa só como um período da sua vida, prepara esse terreno para você poder chegar lá onde você quer, né? Eu gosto muito de uma frase de São Tomás de Aquino, que é: o fim é o primeiro na ordem da intenção, porém é o último na ordem da execução. Então, quando você quer uma casa, a última coisa que você obtém é a casa. A primeira coisa que você tem que fazer é o terreno, depois você tem que fazer os alicerces, depois você tem que subir as paredes, depois você tem que colocar as portas e as janelas. A última coisa que você vai obter foi a primeira coisa a ser pensada. Então coloca isso. Qual é a coisa que você quer, que você deseja alcançar? Ela será a última a ser alcançada. Muitas outras coisas passarão pelo caminho. Então, bota isso na cabeça, Sheila. Quando a gente quer uma casa, a gente não fica louco para colocar uma porta. A gente fica louco para botar uma porta na casa. Ou seja, a finalidade não é colocar a porta. A porta é só um meio termo. Ela é só um caminho. Então, na hora que você estiver colocando o alicerce, não fica apaixonado pelo alicerce, não. É normal. Tá colocando a parede, não fica apaixonado pela parede, não, porque é normal. Você não vai gostar da parede. Você está pintando, você não vai gostar do cheiro da pintura? Fica tranquilo que você não vai gostar, não. O que você vai gostar, Sheila, é de você sentar no sofazinho da sua casa, no final ali da sua batalha, da sua luta, e você sentir o cheirinho dos seus filhos ao seu redor te amando. Não para, luta e continua firme. Eu posso falar um pouco até da minha vida, né? Se você for parar para pensar nos caminhos e descaminhos que eu tomei, Sheila, meu Deus do céu, eu fui meio que obrigado a fazer 2 faculdades pelas quais eu não tinha o menor interesse, por conta de uma pressão paterna. Meu pai queria muito que eu fosse alguém ligado à informática, que era isso na década de 80, né? Era a profissão do futuro. Então fui lá fazer processamento de dados na PUC, e ele também botou na minha cabeça, meu pai, que eu tinha que fazer um curso de base matemática. Então eu fazia processamento de dados na PUC tarde e noite, fazia de manhã estatística na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Fiquei nisso 2 anos da minha vida, sofrendo imensamente, até que
resolvi enfrentar meu pai, larguei, aí fiquei perdido, fui fazer psicologia, fiz um ano de psicologia, até me encaminhar para o jornalismo, e tive períodos muito difíceis no jornalismo também, né? Porque o jornalismo ele desgasta, chega uma hora que você realmente fica muito desgastado. Também caí em editorias que não eram as minhas. No início eu fiquei ali muito tempo trabalhando com pautas ligadas à segurança pública, então acompanhando, falei disso outro dia aqui no canal da revista Timeline, plantão de sequestro, ali plantão na casa de pessoas que tinham sido sequestradas, né, operação policial em morro, assalto a banco, sabe, assuntos muito pesados, fiquei muito tempo sofrendo com isso. Passei um período bacana no esporte, aí fui fazer um programa de variedades. Quando eu saí da Globo, fiz um reality show na Band. Depois desse reality show, fiquei um ano conversando com a Band sobre outro projeto, fiquei um ano desempregado, fiquei um ano sem fazer nada. Claro, graças a Deus, eu tinha uma reserva. Mas, imagina, a gente, às vezes surge uma solução inesperada, às vezes a gente não tem um sonho e esse sonho é que nos procura. Então, não desanime, não. Né? Você vai encontrar um caminho melhor, talvez você esteja mirando, como disse o Alan lá, o que você quer chegar, mas para chegar até lá você não vai fazer um caminho reto, você vai ter que aproveitar outras portas que se abrirão e tudo vai dar certo. Né? A gente tem força. A força que o Alan tem, eu confesso que é uma força sobrenatural por tudo que ele passou. E continua, e continua, e continua, e continua. Alexandre de Moraes não esperava que fosse tanto. Olha, mas é interessante isso que você está falando, Lacombe, porque eu vejo muito nos jovens isso, essa coisa de não saber o que fazer. E como se ele tivesse já que decidir o que ele vai ser pro resto da vida. E ela tem que entender que, eventualmente, ela vai ter que ter funções. Pô, o Alan está aqui dirigindo aplicativo. Eu estou aqui lavando meu carro, eu estou aqui fazendo faxina na minha casa. Entendeu? Infelizmente, em alguns momentos da vida, a gente vai ter que fazer coisas assim. Né? Sim, meu sonho era viver de filosofia, estudar e dar aula de filosofia. Meu sonho era escrever livro, tenho 5 publicados, mas não me dão receita para viver de literatura. Exato. Quando eu abri minha conta no OnlyFans, não era para fazer nada demais, era para tentar conseguir dinheiro para um dia poder sentar igual o Olavo lá no cantinho da Virgínia e escrever livro. Ler e escrever. Nem o OnlyFans me deixou fazer isso aí, mas vamos embora. A gente não desiste, não. É isso aí. Não, eu acho recado rápido aqui, isso. ó. Tem uma enquete. Recebi aqui agora da produção. Tem uma enquete lá na aba comunidade do nosso canal sobre o horário. Se vai ser hora do almoço ou hora do jantar. Ótimo. Então entra lá na comunidade do canal do YouTube da Revista Timeline, aqui mesmo, né? Só você entrar na aba comunidade e responde. Tá ganhando na hora do almoço, 67%. Então, vamos lá. Eu acho que é a nossa preferida também, né? Depois que a gente experimentou esse horário. É muito bacana assim, colar no Fio Diário, né? Que é uma turma da qual a gente gosta muito também. Verdade. Veio muita gente do Fio Diário para cá hoje. Então participem aí da enquete. Degustem a revista Timeline. Entre ali, está acabando aqui a live, revistatimeline.com, dá uma olhadinha. São várias editorias, vários artigos, né? Deem uma passeada pela plataforma. Assinem a plataforma e estejam sempre com a gente aqui neste canal, canal da revista Timeline no YouTube. A gente vai gostar muito de ter vocês aqui, então inscrevam-se no canal, ativem as notificações, compartilhem sempre os conteúdos, né, nos grupos de amigos e com a família e tal. E vai ser um prazer ter vocês todos aqui. Em breve estaremos com uma estrutura realmente profissional. Anuncio de novo para quem não estava aqui desde o início com a gente. Nós conseguimos alugar um espaço de mais de 200 metros quadrados e já temos uma empresa. Olha, vejam, os empresários brasileiros estão despertando para a importância de investir em produtos, em conteúdos como o nosso, porque isso foi uma falha muito grande. Podemos até falar outro dia sobre isso, né? Verdade. Como grandes empresários, Luciano Hang, Flávio Rocha, Flávio Rocha também andou demandando, mas tantos empresários importantes não perceberam, né? Não entenderam até agora a importância de investir. Aí vem lá o Luiz Estevão, senador, preso por corrupção, vai lá e monta o Metrópole. Esse sabe a força da imprensa. Então a gente conseguiu uma empresa brasileira, uma indústria de imóveis de altíssima qualidade, com 11 lojas. Eles fabricam no Brasil, mas vendem para um público AAA aqui nos Estados Unidos. Tem 11 lojas aqui e ofereceram para a gente essa parceria maravilhosa. Então, em breve, este espaço que a gente alugou ontem, assinamos ontem o contrato, ele vai estar montado com pelo menos 3 estúdios de altíssimo nível. Aí ninguém nos segura. Não mesmo.
É isso aí. E a gente quer depender das pessoas também, né? A gente quer depender do nosso público, porque hoje a grande mídia exatamente ela está tão cooptada por certas fundações, certas pessoas que bancam ali tudo que eles fazem, que eles já não se importam mais com a própria audiência, né? Eles já não se importam em mentir, não se importam em omitir, e não é isso. O projeto da revista Timeline é trazer informação de verdade. Então, faça parte desse projeto, assina a revista Timeline, vamos fazer essa mudança cultural no nosso Brasil. É isso, gente. Bom, vamos para aberta agora. O Alan tem que ir para o aplicativo, eu tenho que ir para Miami. A gente volta, então, ao que tudo indica, na quinta-feira, por volta ali de meio-dia, horário de Brasília. Tá? Então, logo depois do Fio Diário. Colado no Fio Diário. Pronto, é assim. Terminou o Fio Diário, a gente troca uma ideia com o Marcão, com os convidados ali e começamos aqui a nossa live. Muito obrigado a todos vocês. Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É nóis.